Salve, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como é bom, mais uma vez, estar na companhia de vocês em mais um episódio do Bopismo. Antes de falar com quem eu estou, vou falar onde eu estou. Eu estou no estúdio Vida Moderna, aqui na filial do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Se você quiser fazer seu podcast, a sua mesa cast, algum material nesse formato, aqui é o lugar. Equipamento de primeiro nível. Quem está orquestrando essa live é meu amigo Gabriel Solano, São Paulino de estirpe, que também veio para o Rio para essa super semana do Bopismo. Então dá uma olhada no trabalho deles, @Estúdio Vida Moderna, no singular, Estúdio Vida Moderna. Lembrando que esse podcast também pode ser escutado no Spotify, se você quiser dirigindo, indo na academia, caminhando, escutar o Bopismo no Spotify, eu vou adorar, porque nós fomos o segundo podcast de esporte mais ouvido do Brasil recentemente e estamos em busca desse primeiro lugar. Então eu agradeço a audiência por lá também. Tem dois planos de membro para você apoiar o canal. O Bopismo tem um pouco mais de um ano e é feito na unha e no coração, na marra. É um projeto independente, então se você quiser e couber no teu bolso ser um bopista ou um super bopista, vão ter vários benefícios, sorteio de camisa do São Paulo, sorteio de ingresso, lives exclusivas, perguntas exclusivas. Se você puder apoiar, eu agradeço imensamente. Lembrando que eu também tenho que agradecer a Superbet, patrocinador oficial do São Paulo, do meu São Paulo, do Fluminense, do meu convidado, do América, enfim, de vários eventos como Rock in Rio, The Town, que apoia o Bopismo. Lembrando, galera, que a aposta não é pra enriquecer, é pra você se divertir. Se você perceber que tá apostando durante muito tempo, tira o time de campo, vai fazer outra coisa, falou? E a Superbet agora tá com o Super Social, que é uma rede social de apostadores. Você pode ver suas amigas, seus amigos apostando, fazer sua fezinha ali, aqui. Eu mesmo aposto de vez em quando no São Paulo. Mas é isso, galera, sempre com responsabilidade, precisa ser maior de 18 anos, falou? Bom, o cara que eu recebo hoje é um monumento do jornalismo esportivo, é um cara que eu queria trazer há muito, muito tempo. Vocês pedem a presença dele aqui. É um cara com uma trajetória que diz por si só, e eu admiro muito a forma como ele se comunica. O José Ilan tá aqui na minha frente, é um cara que fala com veemência, com coragem, se expõe o time que torce, o que pensa sobre o time que torce, e tem uma carreira absolutamente admirável no jornalismo. Eu tô muito feliz de você estar aqui, Ilan, de verdade. Obrigado por ter vindo no Bopismo. Eu que tô feliz de estar aqui, Luca. Pô, obrigado demais aí pelo teu convite. Monumento eu não tinha ouvido ainda não. Essa foi a primeira do vez. jornalismo esportivo, pô. Que isso, cara. Eu confundo com mausoléu, né? Quase a mesma coisa. Não, jamais. Tem a ver, tem a ver. Obrigado, cara. Eu que tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, mais de 35 anos de carreira, você passou por vários lugares. Lembro de você na TV Globo, na Fox, enfim, agora na Placar. Na TV Manchete você não lembra, você não era nem nascido, Não né? lembro na TV Manchete, mas olha isso. Antes de eu estar ser um embrião, você já estava fazendo o seu trabalho bem feito. Então, tô muito feliz, cara. E assim, o começo do Bopismo eu sempre olho no retrovisor. Então eu queria entender qual que é a sua relação com o passado. Você é um cara nostálgico? Você é um cara que olha pro passado com alguma melancolia? Ou você não? Você é um cara que, puta, pensa no presente, no futuro, no que você vai fazer e tudo mais. Eu queria entender como foi a tua infância, assim, como é a sua relação com o passado, Ilan. Cara, eu me considero um cara nostálgico pras artes, assim, pra música. Eu sou muito ligado à música, né? Eu ouço música, consumo música dias e dias e noites a fio. É uma paixão que eu tenho, né? É algo que eu faria profissionalmente se eu tivesse talento para isso. Mas, assim, eu não sou um cara, não me considero um cara nostálgico ou super saudosista para profissão, para nossa, pro nosso ofício, né? Eu curto o passado. Eu não encaro o passado com melancolia ou com uma tristeza saudosista. Não, eu curto, eu tenho orgulho do que eu já fiz, da minha trajetória, que é uma trajetória quase insignificante, mas eu já fiz algumas coisas, né? Aprendi muito durante essa minha trajetória e, sim, tenho orgulho de ter começado de uma forma bem, bem difícil, bem... muito mais complicada do que é hoje o começo, acho que na profissão. A profissão hoje ela oferece, mal ou bem, recursos que o digital trouxe para a profissão, né? Que são inúmeras oportunidades, até independentes, né? Como são os canais de YouTube, como eu mesmo hoje tenho um canal de YouTube, como muitos de nós temos. Mas naquela época era mais difícil, dependia de um empregador, dependia realmente de uma oportunidade. E nesse aspecto, hoje está muito melhor. Então, assim, se eu consigo identificar isso, eu consigo reconhecer que hoje está muito melhor, eu não me considero um saudosista. Né? Eu não sou daqueles que falam assim, tudo era muito melhor. Não, não era tudo muito melhor. Tinha coisas muito boas, hoje tem coisas igualmente boas, outras muito melhores, e o cenário, de uma forma geral, profissional, para nós, é um cenário melhor, é um cenário mais diversificado, onde quem tem talento, quem tem capacidade, pode vencer sozinho, pode se projetar, pode empreender, pode mostrar para todo mundo. A oportunidade está aí, está no YouTube, está no digital de uma forma geral, está nas redes sociais. Então, assim, eu me considero um cara
saudosista nas artes, no que me fez bem, mas eu não trato isso com melancolia nem com tristeza. Eu curto isso, eu cultivo esse passado, gosto de lembrar do que eu fiz, de como eu aprendi, de como eu cheguei, onde eu consegui chegar, modestamente, mas trato isso com positividade, não com tristeza, não com, puxa vida, né? Não, eu era feliz e hoje sou feliz também. Você tem alguma memória, sabe aquele filme Divertidamente, das memórias ali e tal? Tem um momento em que eles colocam as memórias em globos, assim, de vidro, que a personagem principal protege essas memórias, quase cuida delas. Você tem alguma memória favorita da sua infância? Você cresceu aqui no Rio. Nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da gema. E você tem alguma memória favorita? Algumas memórias favoritas, assim, que você fala, caralho, quando você... O Saramago tem uma frase que eu acho linda, que é, nós somos a memória que temos, né? Tem alguma memória que você fala, puta, essa aí eu vou proteger. Essa aí, enquanto eu viver, enquanto eu me lembrar, eu vou lembrar dela porque ela me preenche. Tem alguma coisa? Eu tenho memória de... Eu sou de uma família grande, eu tenho 4 irmãos, nós somos 5. Legal. Né? Sou filho de médico, médico cardiologista, meu pai partiu em 2008, minha mãe tá conosco ainda, e éramos uma família grande, né? 5 irmãos, eu era do meio, tinha 2 mais velhos, 2 irmãs mais novas, e a gente... como muita gente aqui no Rio de Janeiro, como muita gente em outros estados, na época das férias a gente viajava para fora do Rio, a gente tinha uma casinha pequena lá em Teresópolis, né, na Serra, no Rio de Janeiro, onde fica inclusive a Granja Comari, e a gente ficava lá 2, 3 meses, né, e eram dias e semanas, assim, absolutamente incríveis de você esquecer da vida, né, quando a gente tem 8, 10 anos de idade, a gente não tem preocupações, né? A não ser fazer dever de casa, passar na prova, mas quando você está de férias não tem nada disso. Então essas são memórias que eu guardo muito, né? Que marcaram muito a minha vida e o convívio, né? Com os meus irmãos, com meu pai, que era um cara em quem eu me espelho muito, admirável, um cara muito íntegro, um médico muito, muito humanista, que deixou exemplos de vida para mim, assim, de generosidade absurdos. Então... tudo isso eu guardo com muito carinho. E no que está ligado à minha profissão, eu ia aos jogos no Maracanã sozinho, né? Com 12 anos, com 11 anos, 10, 13 anos. Eu mentia para o meu pai, olha, eu preciso ir ali, eu vou ali, sei lá, encontrar um amigo ali na esquina, porque não dava para eu ir sozinho de ônibus, né? Era um pouco perigoso você ir num clássico, num Fla-Flu. Mas eu queria ir, né? E nem sempre ele podia me levar e nem sempre dava para pagar para todo mundo ir também. Meu pai era vascaíno, me levou em alguns jogos junto com meus irmãos que não são tricolores, meu pai também não era tricolor. E aí eu fui também Flamengo e Vasco, ele me levou também em vários jogos do Fluminense, mas às vezes eu tinha que ir sozinho, né? Ou com o pai de um amigo e tal. Mas o que eu tenho de memória disso aí também era poder ir ao Maracanã com 12, 13 anos de idade, de um ônibus sozinho, e chegava cedo, eu gostava de chegar cedo. O Maracanã era aquele cimentão gigante, né? Você não chegou a conhecer, mas era o velho Maracanã de fato, até que foi mudado para o Mundial de 2000 do Corinthians, né? Foi a primeira grande reforma recente, mas até os anos 90 ele era todo um cimentão ali em cima, não tinha assento, não tinha cadeira, e eu gostava o jogo era às 5 da tarde, domingo, no Rio. Em São Paulo acho que já era às 4 nessa época, não tinha transmissão de televisão, São Paulo o horário tradicional sempre foi às 4, mas no Rio era às 5. Talvez por causa da praia, né? Da característica diferente. O carioca no domingo almoça às 5 da tarde, às 4. Então, para você ir num jogo às 4 da tarde, você tem que almoçar 1 hora, 2 horas, e o carioca detesta fazer isso no domingo. Mas então o jogo era às 5. Eu almoçava mais ou menos cedo e pegava o ônibus e gostava de chegar no Maracanã 3h15. Tinha preliminar de juvenil, de juniores, né? E eu gostava de ver o Maracanã enchendo. Né? Então sentava, chegava lá, tinha 100 mil lugares à disposição para eu escolher na arquibancada, né? Lugares não marcados, mas eu escolhia onde ia ficar ali, sentava ali, gostava de observar o público chegando e fazia na minha cabeça assim, uma espécie de um jogo de adivinhação de quantos mil iam estar naquele dia ali, né? Qual setor ia encher, quantas mil pessoas ia ter naquele dia ali. Então, assim, era um prazer que eu tinha, um prazer solitário de poder curtir aquele momento ali e me encantar com o que eu estava vendo em volta ali, encantar de ver as cabines de rádio preenchidas, né? Os nossos ídolos do rádio da época chegando nas cabines, eu ficava vendo lá de longe, falava, tô vendo o cara ali dentro, ali, o Jorge Cury, o Garotinho, o Valdir Amaral. Incrível. Então, assim, são memórias realmente que eu guardo com muito carinho. Você falou que seus irmãos não são tricolores, seu pai não é tricolor. Eu queria saber como que o Fluminense entrou na tua vida. Você falou que seu pai levava em jogos e tudo mais. Eu queria saber por que teve essa coisa quase rebelde ali
não era um reduto de tricolor e você se tornou tricolor. E quem é o Fluminense pra você? Porque eu sempre falo que o São Paulo não são 11 jogadores de vermelho, branco e preto correndo. O São Paulo é meu pai, o São Paulo é minha irmã mais velha. Quando o São Paulo joga, eles estão do meu lado. O tempo inteiro. Então eu queria saber quem é o Fluminense pra você e como que o Fluminense entrou na tua vida nesse momento de anarquia aí, vai. Bom, só duas ressalvas. Minha mãe é tricolor e minha irmã caçula é tricolor. Mas assim, elas não têm nada a ver com a minha questão. Nada, absolutamente nada. Minha mãe chegou até a jogar tênis de mesa no Fluminense, mas Legal. tem zero a ver com isso aí. Ô, Luca, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei quando eu me tornei tricolor. Eu desconfio que... Assim, é algo que eu não me lembro quando foi, né? Deve ter sido em outra vida, ou Ah, que eu lindo. certamente nasci assim, né? Porque se eu falar, não, eu tive. Porque muita gente, você ouve falar, não, meu tio me levava, meu pai era isso, meu. Isso é tudo lindo de se ouvir, né? Eu sou por causa do meu tio, por causa do meu padrinho, por causa do meu primo, porque o meu pai me deu uma camisa. Não tem nada disso, né? Eu não me lembro qual foi o primeiro dia em que tudo isso aflorou, e certamente, tenho certeza absoluta que eu vim com isso de fábrica. Não houve nenhuma influência, absolutamente nenhuma, ao contrário, se tivesse havido influência, eu não teria sido tricolor, né? Meu pai é vascaíno, eu tenho um irmão vascaíno, um outro irmão flamenguista. Nossa. Não ligam muito para futebol, Não? mas iam no estádio com a gente e tal. Então, assim, isso foi algo que veio naturalmente, absolutamente naturalmente. E meu filho é muito tricolor, né? Meu filho é muito mais até do que eu. Ah, é? Mais que você? Assim, porque assim, eu tô trabalhando com isso há 35 anos. Então, isso é muito forte, mas é uma coisa que você consegue perfeitamente tratar com profissionalismo, né? Eu cansei de fazer jogos do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do São Paulo, do Corinthians, de todos os clubes do Brasil, para TV Globo, em transmissões nacionais e tal. E sempre foi uma coisa necessária para mim, tratar com distanciamento. A pessoa física está presente na hora que você está trabalhando ali numa transmissão, tá, mas ela tá, na verdade, ela tá do lado ali, tá escanteada. Eu fiz o Fluminense São Paulo, foram as quartas de final de 2008, da Libertadores, o gol do Washington no último minuto. Bem esse. Eu tava no estádio, eu tava ali, dentro do campo, do lado do banco de reserva, fazendo a transmissão na TV Globo, a transmissão nacional do jogo. Assim, ali você vê aquele gol ali acontecer, você não tem como você ficar indiferente e você dizer, não, eu tratei aquilo ali 100% profissionalmente. É impossível, isso é impossível. Né? Claro que você não vai se manifestar no ar, claro que você não vai torcer o seu trabalho naquele momento, você não vai deixar de tratar com seriedade os dois times, o São Paulo e o Fluminense, mas você tem alguns segundos, você não está no ar na hora que o gol está sendo narrado, você não está no ar. Você tem alguns segundos em que você pode ali extravasar ou ficar feliz ou simplesmente ter um sentimento igualzinho do torcedor que está na arquibancada. Você só não vai botar isso no ar, né? Mas também é uma coisa que dura 5 segundos e você não vai sair pulando pelo campo, né? Você pode, sabe, ter uma sensação ali maravilhosa, mas você tem esse comportamento já condicionado de um profissional que precisa, mesmo naquele momento, estar de olho o que está acontecendo na hora da comemoração, se alguém agrediu alguém, se alguém saiu de campo, falou com o treinador. Mesmo naquele momento, você tem que estar prestando atenção. Então, assim, essa coisa do que eu fui, por que eu me tornei, eu não sei. Eu só sei do que aconteceu. Agora, por quê? Eu não tenho a resposta. É o Chicó, né? Não sei como foi, eu sei que foi assim, né? Só sei que é assim. Só sei que é assim. E você, sobre quem é o Fluminense, é seu filho, hoje? Sobre quem é o Fluminense? Quem é o Fluminense? Cara, o Fluminense é um clube histórico do futebol brasileiro. É praticamente um fundador do futebol brasileiro. É o primeiro estádio do Brasil onde jogou a seleção brasileira. É um clube com uma história imensa realmente ligada ao desenvolvimento do futebol brasileiro, à implantação do futebol aqui no Brasil. E é um time que precisa se atualizar. Eu acho que o Fluminense é um time que está defasado hoje em relação a outros grandes clubes brasileiros, e não apenas por razão de orçamento, de faturamento, porque é fácil dar essa desculpa, né? Eu vejo tricolores mesmo darem essa desculpa. Não, mas o Flamengo fatura 8 vezes mais. O Corinthians fatura 6 vezes mais. O São Paulo, 5 vezes mais.
Eu acho que é uma desculpa muito fácil. Eu acho que há formas de tratar o clube com mais seriedade, com mais competência. Eu acho que as gestões do Fluminense têm deixado muito a desejar nos últimos anos. E, sobretudo, patrimonialmente, o Fluminense está pedindo socorro. Se você vai hoje à sede das Laranjeiras, que, de novo, é certamente a sede em termos históricos e patrimoniais, tem até uma sede tombada, né, onde não pode haver grandes reformas sem autorização, sem licenciamentos e tal, etc. e tal, de órgãos competentes. Mas é uma sede absolutamente preciosa em termos de história do futebol brasileiro e que não está tendo, a meu ver, o cuidado que deveria ter. Eu acho que deveria ser tratado de fato como um patrimônio histórico do futebol brasileiro. E, infelizmente, não está. Os clubes brasileiros gastam muito dinheiro com jogadores, com contratações diversas vezes absolutamente duvidosas, irresponsáveis até muitas vezes. E no caso do Fluminense, me parece quase um crime que não se destine uma parte do faturamento do clube, do orçamento milionário de 300, 400, 500 milhões ao ano. O Fluminense fatura mais de 500 milhões por ano. Que não tenha se pego 5 milhões desses 500, que é 1%, e falar, não, vamos fazer uma reforma aqui, vamos restaurar o Estádio das Laranjeiras. Foi promessa de campanha do presidente atual, nas 2 campanhas dele, e não aconteceu. Não aconteceu. Você com, sei lá, 5 milhões de reais, você vai restaurar o Estádio das Laranjeiras. Né? Que hoje tem até uma certa ameaça de desabamento, né? Se você for lá ver, tem vigas expostas e tal. Isso é um completo absurdo, é um completo absurdo. Então, acho que patrimonialmente o Fluminense hoje precisa evoluir, precisa retomar o caminho da sua grandeza. E é um clube, na minha opinião, defasado. Continua com a sua grandeza de torcida, de história, de tradição. Hoje tem menos dinheiro do que os clubes da primeiríssima prateleira, mas não é um clube duro, não é um clube sem grana. O Fluminense faturou bastante nos últimos 2, 3 anos com o advento aí da conquista da Libertadores. Vamos pro primeiro quadro do programa com o José Ilan. Eu entrevistei outro tricolor, grande tricolor também, de estirpe, André Barcinski, recentemente. Meu amigo André. Ele é demais. Ele é um cara... Deu uma tremenda entrevista. Eu não sabia que ele tinha vindo aqui, não. Ele veio há umas 3 semanas. Vou ver. Foi no estúdio lá em São Paulo. Grande André Barcinski, tricolor também. E, adora a coragem que ele falou. E a gente tem uma visão de futebol muito parecida. Ele é fã de John Kennedy, eu também. Ele é fã de Ganso, eu também, enfim. No 352 eu queria saber... Eu vou adaptar o quadro que nem eu fiz com o Barcinski, porque ele também tem uma relação com música, filmes e tudo mais muito rica. Com ele, em vez do 352, eu fiz o 4-3-2-1. Mas com você eu vou fazer o 3-5-2 e depois um 1, que vai ser o goleiro, beleza? Então eu quero saber, me fala os 3 jogadores do Fluminense que mais te irritaram na vida. Que mais me irritaram na vida? Pode falar um que esteja te irritando neste momento e na história, os jogadores que você não suportava ver. Bom, o Canóbio já tá dito, né? O Canóbio já tá nesse grupo aí, que já tá dos presentes, né? Outros 2 que mais me irritaram na vida. O Canóbio te irrita por quê? Você acha que ele é perna de pau? Cara, o Canóbio, eu tenho que fazer um meia-culpa, né? Você falou, não acho que esse dinheiro foi bem empregado no Canóbio. Tá óbvio isso agora, o Fluminense gastou 40 milhões no Canóbio, a maior contratação da história do clube. Loucura isso. Eu tenho que fazer um meia-culpa. Ele, quando foi contratado, eu achei que era uma boa contratação. Eu disse que era boa, mas eu não fico brigando com os fatos, né? Eu percebo que errei, eu falo, errei, eu estava errado. O Canóbio não vale. O Canóbio não vale nem 4. Compraram por 40. Me enganou também. Me enganou. Mas, enfim... Canóbio, hoje irrita profundamente, porque ele é um cara que briga, corre, luta, faz tudo o que tem que fazer, só não joga futebol. E ali não é atletismo, não é sumô, não é judô, não é o cara que mais briga, ali é quem joga futebol. Então, vamos lá, Canóbio é 3 jogadores do Fluminense que mais me irritaram. Cara, eu vou falar de um goleiro que estava no Fluminense em 2019, num oferecimento de Fernando Diniz, Agenor, que era um goleiro, assim, com mais sobrepeso do que eu e você juntos, mais ou menos isso, entendeu? E o Diniz botou ele no Fluminense e queria renovar o contrato dele, inclusive, isso em 2019. Lembrei do Doce Agenor, né? Nada contra ele pessoalmente, mas não tem condição, né? E era goleiro do Fluminense. E quem mais? Vamos falar de... Eu não vou muito longe, não, tá? Vou falar também de um outro reforço, aspas, recente do Fluminense, que teve por lá, muito conhecido até dos paulistas, jogou no Corinthians, Júnior Dutra. Nossa. Eu não sei o que o Júnior Dutra fez na vida para ser jogador de futebol. Só sei que jogador de futebol ele não é. Alguém disse que alguém contratou ele como tal, mas
Tá bom, tem mais uns 45 mil jogadores para falar, mas esses 3 foram os que me ocorreram agora nesse momento. O Barcinski citou o Dodô, pela forma que o Dodô saiu do clube, ele falou de uma comemoração de um gol, acho que inclusive no gol contra o São Paulo ou contra... Que ele não saiu do banco. É. Mas eu tava lá. Eu tava do lado do banco. Eu contei essa história, não sei se eu contei pro André. Eu tava ali como repórter da Globo, do lado do banco. E aí teve, acho que não sei se foi contra o Boca ou contra o São Paulo. Acho que foi contra o Boca, porque ele fez um gol contra o São Paulo. Ele fez o gol contra o São Paulo, foi o segundo gol, né? São Paulo empatou e logo depois fez Rogério. o gol. Acho que foi contra o Boca, tá? E aí eu fui testemunho ocular disso aí. Os caras, o Fluminense fez o gol contra o Boca, todo mundo levantou loucamente pra comemorar e ele ficou no banco. Porque ele tava puto com o Renato, que não botava ele titular, e aí ele entrou nessa de não ser um cara participativo, de não vibrar com o time. Eu vou dar uma chance pro Dodô nessa aí, porque eu acho que ele tinha alguma razão. O Renato, não só o Renato, os treinadores brasileiros, de uma forma geral, eles são muito cabeça dura, né? Uhum. Eu acho que não justifica ele não vibrar com o time, de fato, mas ele tinha alguma razão na insatisfação dele. O Dodô jogava muito, né? O Dodô era um grande jogador, era um cara que não teve uma carreira exatamente super regular, super consistente, mas jogava muita bola. Ele tinha vaga ali, ou pelo menos mais vaga do que o Renato estava dando. Então, pra mim não tá entre os mais irritantes, não. O Dodô, curioso, porque eu entrevistei botafoguenses aqui, e ele também irritou o botafoguense pela forma que ele saiu do Botafogo e foi pro Fluminense, né? E ele jogou no São Paulo. E ele também saiu meio no São Paulo, no Palmeiras, no Santos. É curioso, é um jogador muito talentoso. Hoje acho muito bom comentarista, mas de fato ele também não virou o Dodô de algum time. Talvez o Dodô do Botafogo ele tenha virado. Agora me fala 5 séries favoritas. Rapaz, 5, é? 5. Eu tenho pouco tempo de ver série, essa é a verdade. Eu gostaria de ver muito mais do que eu vejo. Mas vou tentar aqui, 5 séries favoritas. Eu vi recentemente Adolescência, que eu achei uma série muito boa. Muito boa. Muito boa, né? Eu vi uns 2, 3 anos atrás uma série chamada Your Honor. Acho que ela não tem nome em português. É ela não do foi traduzida. Bryan Cranston, que ele é um juiz e o filho matou alguém do pelo. Muito bom. Muito boa essa série. Muito bom. Eu gostei de Falda. Gostei muito de Falda. Nunca vi. Falda. Excelente. Uma série israelense. Ah. Falda com U. Ah. Eu gostei de... Qual que é a história? É sobre o conflito no Oriente Médio. Ah, é um negócio extremamente... Se você der um Google aí, você vai achar que é um negócio extremamente, assim, elogiado por muita gente, colocado por muita gente como uma das maiores também da história, por muita gente. Você vai ver. Nossa, vou procurar. Falda Nunca tinha ouvido falar. Agora precisa ser atualizada, porque agora está acontecendo a coisa na vida real lá. Mas, enfim, é excelente, excelente. Eu gosto muito de Califado. Também nunca vi, cara. Muito boa. Essas duas nunca foram citadas aqui, cara. Califado eu acho que é uma série sueca, se eu não me engano. Eu gostei de... Eu acho que já falei 3 ou 4. Falou 4. Falei 4. E vou citar, então, Round 6. Eu gosto de Round 6. Também gosto. Eu gosto bastante. Eu não gostei tanto da segunda vi. temporada agora, mas a primeira eu gostei bastante. Eu gosto de coisa assim... eu gosto de entretenimento, meio dark, né? Tem uma coisa ali, tem um humor meio dark ali. Total. Eu curti bastante. Que legal, cara. Eu adoro fazer essas perguntas porque vira um acervo, né? Já fiz mais de 80 entrevistas, vira um acervo. Você indicou 2 séries que nunca tinham sido mencionadas. E você não citou algumas que são quase sempre mencionadas. Mas elas podem estar nas superestimadas. essa que é a história. É um teaser. Daqui a pouco ele fala. Eu não vi. Tem muita série famosa que eu não vi. Mas tem pelo menos uma muito famosa que vai entrar daqui a pouquinho na lista dos superestimados. Maravilhoso. Assim que é bom. Agora me fala 2 filmes que te emocionaram. Você falou que não é um cara muito chorão, né? Cara, eu me emocionei com Lista de Schindler muitos anos atrás, né? E vamos lá. Eu vou falar de... Eu não sou muito chorão pra filme. Eu sou um cara até chorão na vida. Eu acho que chorar é bom, eu acho que é importante. Outro dia a gente se despediu lá da Placar de um colega que saiu agora, o meu amigo Lucas Pedrosa, foi pra Cazé. Craque. E ele chorou lá durante a despedida. Aí ele, não, puxa, desculpa chorar. Eu falei, ô Pedrosa, chorar é bom, porque a gente só chora por amizade, por amor, por coisa importante. Ninguém chora por nada desimportante. Então eu acho legal, eu não tenho nenhum problema com chorar. Mas eu não sou de chorar com filme, não, porque eu sou um cara muito crítico, sabe? Então precisa me pegar bem o negócio ali pra realmente
pra eu me emocionar. Eu já citei Lista de Schindler, e eu vou citar um filme da minha infância que me emocionou. Acho que eu não chorei, não sei se chorei, mas como remete muito lá à minha infância, e é uma coisa que na época fez um sucesso absurdo, né? E marcou uma geração inteira e já foi revisto, já foi refeito. Eu vou citar E.T., que é um filme que me emocionou quando eu era um moleque de 12 anos. Tá bom esses dois aí. Tá demais, tá demais. ET também nunca tinha sido citado como filme emocionante e é muito emocionante. É. Um filme que é muito citado aqui, inclusive o Mauro César veio aqui e citou, foi Cinema Paradiso, que é um filme também muito, muito bonito. Música te emociona? Bastante. Música, não sei se é a ponto de chorar, mas me emociona muito, assim, né? Eu sou um cara, eu gosto de música romântica. Eu dei uma entrevista esses dias pro Barcinski, né? A gente fez um programa juntos lá no programa que ele tem numa rádio, e com músicas, com um repertório alternativo indicado por mim de músicas românticas, né? Aham. Então, assim, eu gosto muito porque eu gosto de música de força, música de saudade, enfim. Coisas assim meio que muita gente vai chamar de piegas, de brega e tal. Eu gosto. Eu sou um cultivador disso. Por isso eu queria, eu vou com você, como eu fiz com ele, vou pedir pra você falar duas músicas ou duas bandas que você ama. Se você puder falar uma banda artista, brasileiro e estrangeiro, ou música brasileiro e estrangeira que você fala, cara, essas daí, de vez em quando entra no meu repeat e eu fico ouvindo muitas vezes. Eu sei que você é fã de Roberto Carlos, né? Uhum. Então me conta se você tem esses dois artistas, essas duas músicas. Uma banda ou... Você que manda. Eu gosto muito de Roberto Carlos, embora seja extremamente crítico também ao Roberto, né? Pelo que ele não tem feito nos últimos 40 anos, né? Ele é um cara que tem uma carreira espetacular nos anos 60 e nos anos 70, e eu devo reconhecer que dos anos 80 para cá ele veio num declínio absurdo e chegou numa situação que, na minha opinião, ele está só perdendo. Eu acho que ele deveria dar uma segurada, preservar a imagem dele. Então, assim, eu sou fã, mas não sou cego, né? Então, assim, você perguntou o quê? Coisas que me emocionem, assim, Não, da vida, assim, que você talvez tenha suas favoritas, assim, tipo, artistas brasileiros e estrangeiros, ou músicas que você fala, cara, por exemplo, eu tenho uma relação com Caçador de Mim, do Milton, por exemplo. É uma música que me comove, dependendo do dia, eu choro a música inteira. Tem alguma música que cause isso tem em você? muitas, Lucas, tem muitas, mas eu vou citar umas duas ou três aqui, porque são músicas da minha vida, assim, sabe? Também, desde que eu era pequeno, ouvia, muito pequeno. Eu ouvia Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, do Roberto Carlos, com 3, 4 anos de idade. Minha mãe conta, eu não lembro, ela conta que eu botava o disco sem parar, na vitrola, 5, 10 vezes por dia, sabe? Enfim, então... E eu tenho uma relação com algumas músicas do Roberto do começo dos anos 70, De Tanto Amor, Debaixo dos Caracóis, Amada Amante, são todas músicas maravilhosas, né? Do fim dos anos 60 você tem ali As Flores do Jardim da Nossa Casa, que é uma música triste. O Roberto, assim, o que ele tem de bonito é que ele canta músicas tristes de uma forma sublime, né? E eu gosto da música triste, eu gosto das músicas tristes, as músicas romanticamente tristes. Mas, enfim, eu gosto muito de Sonhos, do Peninha, que é uma música também que acho que de 76, 77, eu devia ter 6, 7 anos de idade, eu ouvi muitas vezes, depois foi regravada pelo Caetano Veloso, foi regravada por um monte de gente. Eu gosto de Impossível Acreditar que Perdi Você, O Márcio Greik. do Márcio Greik. Amo essa música. Pois é, que eu botei no programa lá com o André, que é uma música absolutamente devastadora, assim, em termos do que é a vida real, né? Do que acontece realmente, né, com as pessoas. Então, assim, a pessoa tem que ouvir esse tipo de coisa sem preconceito, né? Claro. Tem que prestar atenção naquilo ali e entender a profundidade simples do sentimento humano. É muito simples, mas música simples é legal também, né? Você falar de uma forma simples do que é simples, porque o sentimento humano é muito simples, né? Você ter saudade, você tá decepcionado, você tá na fossa, você tá feliz, isso aí são sentimentos simples do nosso dia a dia. Então, citei algumas para vocês, eu acho que estão boas essas aí, e bandas assim que eu já citei aí o Roberto, mas eu gosto de tudo, eu sou um cara muito eclético. Você é? Eu muito. Eu tenho LPs do Iron Maiden, do Accept, de LPs, discos mesmo, de heavy metal, e tenho o CD do Márcio Greik, do Fernando Mendes, do José Augusto, que é um cara que virou meu grande amigo, que é um cara, para mim,
que deveria ser muito mais reconhecido na música brasileira. Então, assim, eu sou muito, muito eclético. E gosto muito também das coisas do Caetano, do Chico, do Milton, gosto de algumas coisas. Adoro Marisa Monte, gosto de Adriana Calcanhoto. Então, assim, eu vejo beleza nisso tudo. Mas eu não tô fechado numa caixinha de que só o que é sofisticado, só o que é aceito, pra mim tá legal. Não, eu sou até meio rebelde com isso. Se a coisa não é aceita, eu gosto de ir lá ouvir e falar, eu gosto disso aqui, tá? Esse cara aqui, o Giliar, ele tem uma música muito boa. O Márcio Grey, que tem um monte de música boa. Esse cara... Então, assim, eu sou um cara meio contra a maré nisso aí. Tem alguma coisa da cena... Esse foi o 352, 135 com o José Ilan. Tem alguma coisa da cena musical brasileira que você goste? Porque você falou que no início que você é saudosista em relação à arte. E há um discurso meio vigente do tipo, não se faz música como antigamente, esses artistas, essas grandes celebridades de música, cantores, cantoras, não se comparam com o que já foi. Você tem algum trabalho de alguma banda, artista brasileiro que você goste, que chame a sua atenção? Atual, né? Atual. Alguma coisa bem contemporânea. Porque você pega um Jota Quest, um Skank, nada disso é mais contemporâneo. Isso aí também já tá antigo. Já, né? Pra mim, nem tanto. Pra você, é muito antigo. Pra mim já tá no meio da minha vida isso. Mas, olha, o Luca, eu tenho que ser honesto com você. Eu acho que nesse aspecto, isso aí não é um preconceito, ou você falar, tudo que é antigo era melhor. Não, eu não sou desse. Mas na música brasileira, isso é uma realidade. Eu acho que na música brasileira, e não é um preconceito, é um pós-conceito, é você analisar o que tem na cena, é uma realidade. Quer dizer que não tenha ninguém fazendo música boa? Claro que não. Claro que não. Eu ouço coisas por aí, uma coisa ou outra, que me chama atenção, meu filho me mostra e tal. Mas eu, assim, não tem nada que eu vá te citar agora, nominalmente, que seja um artista com um monte de música que fala, pô, esse cara aqui eu gosto bastante. Você pode falar do Seu Jorge, né? Que também não é nem tão atual, já também tá aí há um tempo na estrada. Seu Jorge é um cara que eu gosto, acho um intérprete muito bom. Muito. Enfim, já ouvi muita coisa legal. Eu ouço uma música ou outra, às vezes, de cantor que eu não conhecia, que eu ouço no Spotify. Eu boto, às vezes, uma música que eu gosto no Spotify, de uma versão antiga, e ali descubro que algum artista que eu nunca ouvi falar regravou isso recentemente. E às vezes é alguém de fora da cena e grava magnificamente alguma coisa. Por exemplo, vou lembrar que esses dias eu ouvi no Spotify uma releitura de uma música do Zezé e Luciano, chamada Indiferença. Foi regravado por uma artista que eu não conheço, ou não conhecia, chamada Aline Lessa, que é maravilhoso, assim. Ela fez uma releitura absolutamente maravilhosa. Ela conseguiu transformar uma música boa, né, que eu não acho maravilhosa, mas transformou numa música maravilhosa. E ela consegue potencializar, mostrar toda a beleza que está dentro daquela melodia, que às vezes você não curte tanto, porque o intérprete não é alguém que você goste tanto, o arranjo não é aquele seu favorito. Então, assim, tem coisa boa por aí, mas na minha opinião, menos do que tinha antigamente. Nesse aspecto, eu acho que pioramos, perdemos um pouco do que a música brasileira já foi nos anos 80, nos anos 70, nisso aí a gente piorou sim. Eu gostaria, se me permite, de indicar algumas bandas que eu acho que você pode gostar, que eu amo, assim. Bandas de artistas. Tem a banda O Terno, você já ouviu coisas do O Terno, é muito legal. Tem um cantor que eu acho brutal, tem uma voz que chama JP, que canta pra cacete, compõe. Ele fez um projeto agora junto com o João Gomes e o Mestrinho, que foi brutal. Os dois ganharam o Grammy, o Mestrinho e o JP. É lindo, eu te mando uma música se você quiser, eu te mando umas músicas. Tem o Cinco a Seco, isso aí sou um pouco suspeito, porque o meu cunhado é compositor do Cinco a Seco, vencedor de 2 Grammys também, gravou com Jorge Drexler, o Tobran de Leone, tem a música a banda Cinco a Seco, que é incrível. E eu, se me permite, eu queria indicar essa. E a Maiana também, que eu acho que também é uma artista nova, que tem uma música super gostosa de ouvir. Eu te mando depois, se você quiser. Me manda que eu quero ouvir isso. Eu faço questão, eu adoro isso. Entendeu? Legal. E, então a minha constatação, quer dizer, complementar o que a gente está falando, é o seguinte: tá cheio de gente boa aí, mas eles não têm destaque. Verdade. Eles não têm mídia. Eles são nichados. Eles não têm espaço. Verdade. Eles não têm espaço. Então, antigamente, o que tinha espaço, não tudo, mas tinha muita coisa boa com muito espaço. Hoje tem muita coisa ruim com muito espaço. E muita gente boa escondida. Verdade, tem razão. Sobre isso, voltando a falar um pouco de futebol. Eu tive um debate super legal com o Barcinski, em que a gente concorda um pouco, a gente tem uma visão super similar, mas eu tive um debate acalorado com o Bruno Formiga, grande Bruno Formiga, em que a gente discordou muito, assim. E eu queria saber a sua opinião. O futebol era mais legal no passado ou isso é puro saudosismo? Será mais legal? O jogo era mais... a gente tinha...
Era mais... A gente se conectava mais com o futebol antigamente do que hoje em dia, ou isso é nostalgia? Eu acho que é nostalgia. Eu acho que a gente se conectava de uma forma diferente no passado, e talvez por haver menos opções na nossa vida de lazer, de entretenimento, o futebol tinha uma relevância maior na coleção ou no cardápio de possibilidades de diversão. Hoje, como você vive num mundo onde você fica em casa, você tem 485 canais de streaming, você tem 5 plataformas de entretenimento, de séries, de filmes e tal, você tem ali à sua disposição, cara, 1.500 coisas para você se entreter num domingo, né? Você vai escolher. Entre essas 1.500, você tem que escolher um jogo de futebol. Então, assim, eu creio que hoje o futebol tenha menos relevância enquanto entretenimento no cardápio de coisas que as pessoas gostariam de fazer. Em 1975, 1985, você num domingo à tarde, você tinha os canais de televisão abertos, você tinha lá a Globo, a SBT, a Record, a Bandeirantes, a TV Brasil, a TVE na época, e você tinha um jogo de futebol para ouvir no radinho ou ir no estádio. Era isso que você tinha nos anos 80 e nos anos 70. Hoje você tem qualquer um dos 20 jogos que estão disponíveis, mas você tem outras 5.000 coisas para assistir na televisão, ou para brincar no computador, ou para jogar de videogame, ou sei lá. Tem N coisas para se fazer. Então acho que a concorrência aumentou. A concorrência para o futebol hoje aumentou. É mais difícil você conquistar o público, é mais difícil você fidelizar um público. Agora, era melhor no passado? Não sei, eu acho que é mais saboroso para quem é velho como eu, para quem viveu os anos 70, os anos 80, é mais saboroso você lembrar dos grandes momentos do passado, mas de novo, eu não sou um saudosista triste nesse aspecto, não. Eu vou para um estádio de futebol, para o Maracanã, ou para os muitos estádios que eu já frequentei no Brasil, trabalhando, ou fora do Brasil, em Copas do Mundo, e acho tudo espetacular. Eu não acho que nada daquilo ali seja pior do que o velho Maracanã. O velho Maracanã tem o seu sabor, né? O nosso amigo Mauro César é um cara que gosta muito de cultuar isso, e não tem problema, eu entendo ele. Eu me conecto com o Mauro quando ele faz esse tipo de postagem e fala do velho Maracanã, da geral do Maracanã. Acho tudo lindo, tudo saboroso, tudo... É muito gostoso lembrar disso tudo. Mas não era melhor do que é hoje. Tinha coisas melhores antigamente, pontuais, dá para citar quais são, e tem coisas melhores hoje. Ponto. E dá para conviver as duas coisas ao mesmo tempo, dá para as duas coisas serem verdade sem uma anular a outra. Então... Dizer, era melhor antes? Não. É melhor hoje? Também não. Também não. Hoje é hoje, naquela época era aquela época. São duas épocas diferentes. O debate muito no Formiga foi falando sobre a seleção brasileira. Que eu tenho uma visão que a seleção brasileira, não sei se você concorda, a seleção brasileira não é um clube normal, não é um time normal. Tem um elemento da conexão, da identificação com os jogadores. Eu sempre falo assim, se é pra tomar um cacete do Equador, vamos tomar com o Gerson jogando junto com o André, quando o André tava aqui. Com o André, com jogadores com um pouco aquilo. Já fechei com você, já sei onde você vai chegar. Eu vi o Formiga falando esses dias sobre isso aí. Já tô fechado com você, mas pode continuar. Então, que eu acho que assim, se é pra perder, que a gente perca com o mínimo de identificação, porque eu lembro quando eu tava crescendo, o grande barato era ver, cara, o Marcelinho Carioca vai jogar com o Alex, cara, o Palmeiras e Corinthians juntos, unidos contra a Argentina, contra quem fosse. E hoje em dia a gente perde com os caras, e eu falei, Brasil tomou de 4 da Argentina, eu tenho certeza que 95% das pessoas não sabiam quem era o Wanderson, lateral direito. Tenho certeza que a brasileira, a média, não sabiam sabia quem era. E eu acho que isso é um componente que muda o resultado final. E aí é uma explicação empírica, subjetiva, intangível, mas eu realmente acho que tem um pouco ali. E aí eu queria ouvir se você concorda. Bom, agora a gente chegou onde tinha que chegar. Então tá bom. Se a pergunta é para levar para isso aí, então eu vou mudar o que eu tinha falado. O futebol, antigamente, nesse aspecto, era melhor do que agora. Nesse aspecto. Eu acho assim, incompreensível que os treinadores de futebol da seleção brasileira, ou a própria direção da CBF, ou quem quer que seja, ou mesmo os jornalistas, né? E claro, eu aceito todas as opiniões, ouço todos os argumentos, como ouvi esse argumento que o Formiga trouxe outro dia, como ouvi já outras opiniões parecidas com a dele ou parecidas com a minha, todas são válidas. Mas eu acho incompreensível que as pessoas não entendam que é necessário ter uma seleção brasileira mais local. Mais local. Ah, mas os melhores jogadores brasileiros estão lá fora. Estão mesmo? São tão melhores assim? Tudo bem, eles estão lá fora? Estão. Mas ok, mas o jogador que está lá fora, ele é tão melhor do que o jogador que está se destacando no São Paulo, no Corinthians, ou no Flamengo, ou no Palmeiras nesse momento, ou no Fluminense, ou no Grêmio? É tão melhor? Ah, é muito melhor. Não, não é tão melhor.
O André, que tá na seleção brasileira, ele tava meses atrás no Fluminense. Perfeito. E não era chamado com essa frequência. Aí o cara vai pra lá, pronto, virou figurinha, carimbada, vai estar em todas as convocações. E outros, eu não vou ficar citando um por um aqui, mas o jogador sai do Brasil, às vezes ele nunca foi convocado, ou na primeira convocação ele é vendido na semana seguinte, e aí ele passa a ser um jogador chamado em todas as chamadas. Então, assim, eu concordo plenamente com você. Ah, vamos fazer uma seleção brasileira só do Brasil? Não, não é sobre isso. Mas você não precisa chamar 25 jogadores e ter 23 lá de fora. Não precisa, tenho certeza absoluta. Você pode chamar 15 lá de fora, ou 12, e ter 10 aqui no Brasil, ter 13 no Brasil, ter 8 no Brasil. Você ter 2, você ter 3, você está desconectando o torcedor da seleção. Ah, mas os que estão lá, eles, via de regra, são melhores ou um pouco melhores, pelo menos. Mas o que você está perdendo em relação à desconexão não compensa. O cara que é um pouquinho melhor. Tem um pouquinho melhor, tem um cara lá fora que é, de repente, um pouquinho melhor, do mesmo nível que o daqui, chama o daqui. Ponto. Acabou. Tem um cara lá que, pô, ninguém nem sabe quem é, que é um cara bom. Ah, mas ele se destacou agora no Chelsea, ele se destacou no Vila Real, não sei o quê. Cara, ele começou a se destacar, né? E tem um cara aqui que tá quebrando tudo no Corinthians, ou no Flamengo, ou no Palmeiras. Chama o cara daqui, cara. Chama o cara daqui que você vai ter muito mais conexão para jogar no Brasil, para ter, seja para uma eliminatória de Copa do Mundo, seja para uma Copa do Mundo. As pessoas querem se ver representadas ali em campo. E eu acho que o torcedor brasileiro, ele não se vê representado por jogadores de pouco nome jogando no exterior. Ah, mas ele tem muito nome, ele joga muito. Eu acompanho a Premier League, todos. Sim, aquele jornalista acompanha o B, o C, mas o público não sabe quem é. O público, o povão, o cara que pega o trem na Central do Brasil, o cara que pega na Estação da Luz, ali onde quer que seja, o povão que vai pro trabalho 6 da manhã todo dia, ele conhece o jogador do Palmeiras, o do São Paulo, do Corinthians, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo. Então, você fala assim, pô, mas então você está defendendo convocar um cara que seja pior do que o que está lá fora porque ele joga aqui? Cara, quase isso. Agora, eu não tô defendendo convocar um cara ruim que joga aqui, só porque ele é identificado, só porque ele... Não é isso. Tô defendendo que numa situação em que você tenha jogadores do mesmo nível, você dê preferência a convocar o cara daqui. Ah, é preferência? É preferência. E são benefícios. Não é para agradar ninguém. É porque você vai trazer um benefício para a seleção brasileira. Perfeito. Eu entendo que você chamar um cara daqui, você está beneficiando, né, na conta final, na equação final, tem um peso ali para o cara que joga aqui. O cara que tem lá fora, ele não tem esse peso aqui. Perfeito. Ah, o cara daqui é nota 8 e o lá de fora é 8,5. Chama o nota 8 daqui. Pode chamar o nota 8 daqui. Eu tenho certeza que no fim, na equação, esses 8 dele vão valer mais do que o 8,5 lá de fora. Ilan, eu não seria capaz de concatenar o raciocínio desse jeito. Você falou tudo que eu penso e eu nunca fui capaz de ordenar desse jeito. De verdade. Porque eu penso exatamente a mesma coisa. Vocês não vão me convencer que um jogador que atua bem no Wolverhampton é melhor ter ele na seleção do que um cara da mesma posição que atua bem no Flamengo. No mesmo nível. No mesmo nível. É. E que atua bem, exatamente, os dois atuam bem. Vocês não vão me convencer porque o nível de enfrentamento... Não vão. Vocês vão ter que reescrever a história, cara. Jogar bem no Flamengo, pra mim, vale mais do que jogar bem, na mesma medida, no Wolverhampton. Obrigado, viu? Ô, Luca, aí é o seguinte, eu tenho um pouquinho mais de idade que você, eu cansei de ver na minha vida, mas cansei de ver. Assim, poderia citar N exemplos. Cansei de jogador que foi convocado aqui do futebol brasileiro, o cara entrava na seleção e se destacava. Já numa época, fim dos anos 90, início dos anos 2000, numa época em que se convocava majoritariamente, esmagadoramente, mais jogadores lá de fora. Cara que entra, vem daqui do Brasil, não é sempre, vai ter uma exceção ou outra, mas a maioria entra, o cara, ele se destaca, ele se sobressai. E aí, aí a gente entra numa outra questão. Por quê? Eu acho que ele tá mais motivado. Eu acho que o cara que joga aqui e vai jogar na seleção, o cara que eu te falei que é nota 8, ele na seleção, ele vai conseguir ser o nota 8. Ele vai conseguir ser o nota 8,5. O cara que é 8,5 lá fora, ele na seleção vai chegar nota 6. É isso aí. Porque ele não tá tão motivado. A seleção brasileira, para ele, não tem tanta importância. Não os objetivos de vida dele já foram alcançados, monetários, profissionais. Ele acha a seleção brasileira menor do que jogar lá no Real Madrid, onde ele joga. É quase um inconveniente. É quase um inconveniente. Então, eu acho que isso aí pesa, entendeu? E eu acho meio infantil que não se perceba isso. Eu também acho, e a partir desse gancho, você acha que essa é a pior seleção brasileira que você viu em termos de bola jogada e nomes? Cara, eu acho que sim, sabe? Eu acho que sim. Tive também essa discussão recente lá com o Pedrosa, lá no Placar. Eu acho que a safra é ruim.
é indiscutivelmente ruim. Ah, mas o cara ele tem 83 assistências no Wolverhampton, na Premier League, na Bundesliga e não sei o que, uma numerária do cacete, né? Aí chega na hora, então bota pra jogar os caras. Os caras não jogam porra nenhuma, né? Então nós temos um amontoado de jogadores hoje cheio de números maravilhosos, estatísticas espetaculares, camisas maravilhosas, salários. O cara trabalha com o melhor técnico do mundo, com elencos estelares, tá bom. Aí chega na seleção brasileira, cara, é um time que se você botar o Flamengo, Flamengo nos bons dias, o Palmeiras num bom dia pra jogar, vai ter jogo. E provavelmente o Flamengo vai ganhar, o Palmeiras vai ganhar. Então, às vezes você tá vendo aquele jogo, você fala assim, vem cá, o Palmeiras não ganha desse time aí, dessa seleção, o Flamengo não ganha desse time. Então, assim, é um exercício que a gente faz de questionamento, acho que muita gente deve fazer isso assistindo aquele jogo, e você fala, bom, mas são jogadores ótimos, entre aspas, nas suas ligas, eles têm números maravilhosos, estatísticas maravilhosas. Sim, cara, mas na prática eles não funcionam na seleção brasileira. Isso quer dizer alguma coisa? Claro que quer. Claro que quer. Ele é jogador de clube? Ele na seleção brasileira é um jogador comum? Como é que o cara pode chegar na seleção e ser um cara qualquer? Então, isso deveria ser pesado, né? Já vi muito jogador de clube e que na seleção não funcionava. E já vi o contrário também, jogador que era bom no clube e excelente na seleção. Isso existe também. Mas eu acho que parte do brilho do jogador tem que ser confirmado na seleção brasileira. Aí você me perguntou, é a pior seleção que eu já vi? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pode mudar com o Ancelotti? Pode mudar. Eu acho que ele é um treinador indiscutível, a palavra sobre o Ancelotti, um termo sobre o Ancelotti, indiscutível. Verdade. Ele é um cara indiscutível. Mas vai dar jeito? Não sei. Eu não sei. Porque se eu tô no time que acha que a safra é ruim, que os jogadores são ruins, eu tenho que ser coerente. Eu acho que ele pode dar jeito, mas eu não tenho certeza, porque eu acho que a safra é ruim. Eu acho que os jogadores são ruins. Não são jogadores, não são porcarias, naturalmente, mas são muito abaixo do que o Brasil já teve. Ah, mas você está falando de saudosismo, de Ronaldo, de Romário, de Bebeto, de Rivaldo. Claro que tô. Claro que tô. Mas é óbvio que tô. Ah, mas esses caras não são tão... Claro que não. Claro que não são tão bons. Mas a diferença é absurda, é abissal. É abissal. Como é que o Brasil vai decidir, vai ser uma seleção destacada sem nenhum craque? Aí tem o Vinícius. Eu não acho o Vinícius Júnior um super craque ainda. Não. Ele pode vir a ser. Ele, pra mim, não é um super craque. Ele é um craque. Ele é um jogador destacado no Real Madrid, é um cara que fez coisas muito destacadas no Real Madrid, na seleção ainda não. Né? Então, tem que levar isso em conta. Eu acho que o Neymar é um craque, é um grande craque. Mas o Neymar pesa contra ele também o fato de ele não ter conseguido decidir a favor do Brasil, uma Copa do Mundo, ter sido suficientemente relevante em Copa do Mundo? Sim, pesa contra ele. Eu acho que o Neymar é um jogador que não foi até onde deveria ter ido. Eu acho que é um desperdício de talento, né? E, sinceramente, eu não vejo o Neymar no nível desses caras que eu citei agora há pouco aqui, não. Eu acho que nem o Neymar jogaria nessas seleções, Romário, Ronaldo, ele teria vaga em boas condições físicas, motivado, se comportasse corretamente como um profissional. Acho que ele teria vaga, ele tem talento para isso. Mas ele não é melhor do que esses caras. Ele não é melhor do que esses caras. Ele estaria numa dessas seleções e talvez fosse reserva em algumas delas. Né? O Neymar ia ser titular no lugar de quem? No lugar do Romário, no lugar do Ronaldo, no lugar de quem que ele ia ser titular? Do Rivaldo? Não sei. Acho que não. Então, mudou muito. Quando você compara essa seleção, esse grupo atual, ou dos últimos anos, das últimas Copas, com o que o Brasil teve até o início dos anos 2000, até 2010, até 2006, 2010, quando você compara, é muito ingrato. Não tem como não chegar à conclusão que essa seleção, ou essa safra, se não é a pior, é certamente uma das piores safras da história do futebol brasileiro. Concordo 100% com você e você deu o gancho. Perfeito. A conversa tá fluindo porque você me deu exatamente o gancho da próxima pergunta. Eu entrevistei o Milton Leite aqui e eu perguntei pra ele se o Neymar, na opinião dele, estava entre os 10 melhores jogadores brasileiros da história. Claro que não. E ele falou, pra mim não pega nem top 30. E aí ele foi no Cosme Rímoli recentemente, mencionou essa entrevista e falou que em casa ele fez a conta e ele estava em 27º, quando ele fez esse exercício de retrospectiva. Você já falou, você acha que ele não tá entre os 10 melhores? E a outra pergunta é, você acredita hoje, maio de 25, que o Neymar pode ser decisivo na Copa do ano que vem? Você ainda bota uma fé ou você já acha que não dá mais? Eu boto pouquíssima fé. Eu não descarto, eu não acho impossível, acho que ele pode ser.
Mas se eu fosse botar um trocado na Superbet, quanto é que eu botaria lá de percentual de odd? Qual é a odd do Neymar ser decisivo na Copa do Mundo de 2026? A odd paga bem. É uma odd que paga bem. Eu acho que é uns 7-1, tá? Eu acho que é uma odd alta. Então eu não acho provável. Eu não acho provável que ele vai ser decisivo. Eu não sei nem se o Neymar vai estar na Copa. Essa que é a questão. Hoje, em maio de 2025, eu acho que a tendência é que ele não esteja na Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar não vai estar. Mas é uma tendência, sim, leve. Eu acho que hoje ele tem 60% de chance de não estar na Copa e 40% de estar. Ainda mais com o Ancelotti. O Ancelotti não vai levar jogador para fazer figuração, para tocar tantã, para fazer pagode, né, igual o Tite fez, que levou o Daniel Alves da última vez para isso. Então, o Ancelotti, eu acho que não vai fazer isso. Posso estar enganado, mas eu acho que não, eu pelo menos espero que ele não faça. Então o Neymar vai ter que justificar de estar na Copa do Mundo do ano que vem. Nesse momento, ele não justifica nem de longe. Nem de longe. Repito, eu acho que o Neymar ele não é decisivo o suficiente para se levar ele para uma Copa do Mundo, cara, a 40% do futebol que ele pode jogar. Não é. O Neymar tem que estar jogando 80% do que ele joga para ir para a Copa do Mundo. E hoje ele está longe de estar nessa condição física, clínica. Então não tenho nem certeza se ele vai estar na Copa. Se ele for, eu acho que para ele ser decisivo é improvável. É possível, mas é improvável. Eu vou fazer o próximo quadro do programa. Esse eu não te enviei porque é meio bate-pronto, que eu vou falar alguns nomes, e você já falou sobre isso, que você vai ter que escolher se o jogador é um jogadoraço, um craque ou um gênio. E aí a definição que eu coloco é assim: o craque tira um coelho da cartola, o gênio tira 10. É o cara que dobra a aposta de, tipo assim, daquela coisa de poder decidir um jogo sozinho com mais frequência do que um craque, o jogadoraço talvez. E claro, talvez eu fale um jogador que você não acha que entre nem nessas classificações. E aí você fala, ô Luca, não entra nem em jogadoraço. Aconteceu já isso, tá bom? Romário. É jogadoraço, craque ou gênio, é isso? Isso. Romário é gênio. Ronaldo. Gênio. Renato Gaúcho. Craque. Edmundo. Craque. Bebeto. Jogadoraço. Ronaldinho Gaúcho. Craque. Craque? Craque. Talvez gênio. Eu só não vou botar o Ronaldinho Gaúcho como gênio porque durou muito pouco o auge dele. Mas ele, em nível de talento, ele é gênio, tá? Eu tô ali entre os dois, mas por questão de longevidade, eu vou colocar ele como craque. Rivaldo. Jogadoraço. Primeira vez que ele é citado como jogadoraço. O pessoal chuta ele como craque. Algumas como o craque tá um pouco assim, o gênio tá acima. Isso, né? isso. Mas jogadoraço é um baita elogio, Sem né? dúvida que o Rivaldo ou é craque ou é gênio aqui. Primeira vez que ele aparece como jogadoraço. Eu acho um jogadoraço. Mas Você craque, é crítico gênio mesmo, outra porque o coisa. Ronaldinho também sempre é citado como gênio. E você está como craque. Mas eu justifiquei em relação ao Ronaldinho Sim. por causa da duração da genialidade Sim. dele. Zidane. Craque. É o mais crítico que veio aqui. Eu tava na final de 98 em loco lá, tá? No Stade de France. Tava lá. Figo. Craque. Raul. Craque. Beckham. Jogadoraço. Totti. Jogadoraço. Ibrahimovic. Craque. Benzema. Craque. Gênio é difícil pra mim, tá? Já viu, né? Xavi. Craque. Iniesta. Craque. Roberto Carlos. Jogadoraço. Marcelo. Craque. Riquelme. Craque. Alex. Jogadoraço. Alex que jogou no Curitiba. No Palmeiras. Palmeiras, tá. Jogadoraço. Felipe Maestro. Nenhuma das três. Foi um grande jogador. O Felipe Maestro foi um jogador muito bom, né? Jogou no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, jogou no Palmeiras. Que agora é técnico do Vasco interino. Foi um jogador muito bom, mas não é nenhuma dessas três coisas aí. Marcelinho Carioca. Craque. Raí.
Superestimado. Que isso? Desculpa. Superestimado. Não entra nessa alcunha? Jogadoraço, ele é jogadoraço. Mas digo assim, mas eu tô falando que ele é superestimado. Sim. Porque muita gente tem chamado de craque. Gênio ninguém chamou, não, né? Gênio não. Mas como eu acho que muita gente chamou de craque, eu tô dizendo que ele é superestimado. Mas foi um jogadoraço. Giovanni Messias. Qual o Giovanni? Do Santos? Jogadoraço. Djalminha. Jogadoraço. Kaká. Craque. Ganso. Ih, o pessoal vai brigar comigo, cara. Superestimado. Que isso, jura? Não, é porque eu acho que ele é um jogadoraço. Mas eu não acho que ele seja um craque ou um gênio. Torcedor do Fluminense acha que ele é um gênio. Acha. Né? O Diniz diz que ele é um gênio. Eu não acho que ele seja um gênio. Eu acho que ele é um jogadoraço. É isso. Ele é um jogador muito bom. Ele é acima da média. Ele tem lampejos de craque. Mas, cara, não é porque o cara dá um passe genial que ele virou um gênio. Né? Ele tem que ter uma constância. Ele tem que ter uma regularidade. Ele tem que ter uma consistência de atuações. O Ganso não tem já há muito tempo isso. Então, achei ele um jogadoraço, embora acho que ele seja muito talentoso. Neymar. Superestimado. Craque, tá? Craque, mas um desperdício também e bem menos do que deveria ser. Messi. Esse é gênio. Messi é gênio. Vinícius Júnior. É craque. Rodrigo. Jogadoraço. Cristiano Ronaldo. Gênio. Zico. Gênio. Zico é gênio. Sócrates. Craque. Careca. Jogadoraço. Miller. Jogadoraço. Garrincha. Gênio. Maradona. Gênio. Pelé. Isso é outra esfera. Isso aí. Ele nem devia estar aí, né? Tá acima. Nem devia estar aí. Este foi jogador... Meu, você é muito crítico, cara. Demais, velho. Não, interessante, cara. Foi a primeira... Você deu respostas inéditas em várias. Em várias. Impressionante, cara. Impressionante. Você citou ele agora há pouco e a gente tem em comum essa... Eu vou ser respeitoso, mas... O Diniz treinou o meu time e o seu time. E eu sempre falo que gosta do Diniz quem não teve o time treinado por ele. Excelente no time dos outros, né? Excelente. No rival, então, quase fiz campanha. Ontem foi divertidíssimo ver o jogo do Vasco, né? Maravilhoso. Pra gente que o time dos outros foi uma delícia. E eu queria te ouvir sobre ele, porque ele é uma das figuras talvez mais controversas do futebol brasileiro nos últimos 10 anos e tal. Eu acho que ele, enquanto figura e ideias... Eu acho que na teoria ele fala coisas muito bonitas, muito legais. Acho que ele é uma figura necessária nessa mesmice, nessa chapa branquice que tem de técnicos, media training e tudo mais. Só que eu quero que ele nunca mais treine meu time. Nunca mais na vida ele treine meu time, porque há um revisionismo com o Diniz, por causa desses discursos, que ele é muito eloquente, é um cara inteligente e tudo mais. Há um revisionismo de que ele fez um bom trabalho no São Paulo e ele não fez. E no Fluminense, ele atingiu... o pico e os vales, né? Ele talvez seja o único técnico capaz de ganhar a Libertadores e quase cair, e cairia se o Mano não tivesse recuperado o Fluminense. Eu queria que você falasse sobre ele. Você acha que o Diniz, ele... Você detestou ver seu time treinado por ele? Você gostaria de ver ele treinando o Fluminense de novo ou não? Não gostaria. Acho que o Diniz é um cara com grande capacidade, acho que ele é um cara com uma sensibilidade acima da média. Como você falou, ele tem méritos, ele tem aspectos muito legais da forma como se comporta em relação à visão do futebol, a visão da missão social do futebol, humanitária do futebol, da forma de você recuperar cidadãos ou de dar uma oportunidade a cidadãos que talvez não tivessem uma oportunidade, que não fosse pelo futebol. Isso tudo é muito legal, é muito bonito e eu reconheço isso tudo. E o Diniz já fez partes de bons trabalhos nos clubes por onde passou. O Fluminense, obviamente, eu acho que é o maior símbolo disso, certamente vai ser apontado por todos como o grande trabalho que ele fez. De fato, ele fez um trabalho bom no Fluminense. Em 2022 era um trabalho muito bom. Em 2023 já foi mediano. O Fluminense ainda conseguiu ser campeão da Libertadores, já em declínio, já jogando um futebol inferior ao que tinha jogado no primeiro semestre de 23 e no ano de 2022, mas ainda deu para o gasto. Acho, e isso não é opinião apenas minha, eu conheço muitos tricolores que pensam a mesma coisa,
O Fluminense teve mérito na conquista, o Fluminense mereceu, é o legítimo campeão, mas teve um fator de sorte também na caminhada final nos adversários que enfrentou. O Flamengo acabou caindo cedo porque perdeu para o Olímpia, senão seria adversário do Fluminense nas quartas de final. O Palmeiras caiu na semifinal de uma forma muito improvável contra o Boca, senão seria o adversário do Fluminense na final. Aí eu estou dizendo que o Fluminense perderia do Flamengo e do Palmeiras? Não, mas eu acho que eram adversários mais difíceis do que o Internacional e do que o Boca. O Fluminense poderia ter sido campeão perfeitamente contra esses dois, mas seria mais difícil. Então, e teve a questão lá de um jogo contra o Internacional, onde o Ener Valencia perdeu 2, 3 gols absurdos, né, na cara do gol, e o Fluminense depois conseguiu uma virada muito improvável, com muita competência, mas ao mesmo tempo com uma certa dose de acaso ali, porque o time não estava jogando bem. Então fez 2 jogos ruins contra o Internacional e conseguiu passar, o que não acontece toda hora. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu acho que o trabalho do Diniz no Fluminense é um trabalho marcante, é um trabalho histórico, é um trabalho que, obviamente, ele tem razões para se gabar, né, para colocar como algo de fato destacado, mas ele terminou pessimamente o trabalho do Fluminense. Né? E você, quando faz um trabalho, você, um pedreiro, um garçom, um cara de TI, um jogador de futebol, um treinador, uma cabeleireira, todo mundo tem que começar e terminar bem o seu trabalho. Né? Pelo menos deveria ser assim. Você pode ter uma pequena oscilação, você pode ter um declínio, mas não fazer o que ele fez. Então ele, no final do trabalho dele do Fluminense, ele não terminou apenas numa situação em que a coisa não estava tão boa. Não, ele terminou pessimamente. O Fluminense seria rebaixado com Fernando Diniz. Você tem como adivinhar isso? Absolutamente sim. Isso não há dúvida sobre isso. Se você perguntar isso a 30 torcedores do Fluminense, os 30 vão dizer a você, os 29 vão dizer a você que seria. E tem um que é fã do Diniz e falaria, não, o Diniz é meu pastor e nada me faltará. O cara vai torcer pro Diniz, ele torce pro Diniz, ele não é mais tricolor. Então 29 vão dizer, o Fluminense cairia. E os tricolores não gostam do trabalho do Mano Menezes, mas todos são gratos e reconhecem que ele salvou o Fluminense. Eu reconheço, o Mano salvou o Fluminense. Sozinho? Não. Com o Cauã Elias, com um, com o outro, com o Fábio, todo mundo participou. Mas o responsável ali, queiramos ou não, foi o Mano Menezes, que assumiu um pepino gigantesco, time quase rebaixado, destroçado, esfacelado, e conseguiu tirar o Fluminense do rebaixamento. Então, a questão do Fernando é o seguinte: eu não gostaria de tê-lo novamente. Isso não quer dizer que ele não sirva para ninguém, mas cada um que faça as suas avaliações. A pergunta é, você acha que no seu time ele teria espaço novo? Por mim, não. Por mim, não, porque ele terminou pessimamente o trabalho dele e demonstrando, ao mesmo tempo que ele demonstra uma inteligência destacada para tantas coisas, para tantos aspectos, para a forma de pensar o jogo, pensar a vida, ao mesmo tempo ele mostra uma burrice quando ele deixa de ser um cara disposto a reavaliar posições ou certezas que ele tem, convicções que ele tem. O Diniz, ele enfiou na cabeça dele uma convicção sobre uma forma de jogar única, manjada pelos adversários, identificada e neutralizada frequentemente pelos adversários, e ele se recusa a voltar atrás. Ele foi demitido no Fluminense porque depois que o time tinha perdido 8 partidas seguidas, algo parecido, depois que o time estava com 6 pontos em 11 jogos, ele foi chamado para uma reunião com o Fred, com o presidente, com a direção do Fluminense, e ele falou, olha, eu não vou mudar minha convicção. Isso vai dar certo, isso é assim que nós ganhamos a Libertadores, foi assim que nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e eu vou insistir dessa forma e tal. Eu estou convicto das minhas posições, das minhas ideias, eu não vou mudar isso por pressão, por resultado. E aí os caras falaram, bom, ou a gente fica com esse cara aqui jurando para sempre que aquilo vai dar certo, ou a gente cai para a segunda divisão, ou a gente corrige o rumo agora. Então acho que faltou ao Diniz, que eu reputo um cara muito inteligente, faltou inteligência nesse momento. Eu acho que ele na verdade, ele tem falta de inteligência, ou talvez falta de inteligência emocional, para esse tipo de coisa. Você voltar atrás, você reconhecer erro, você dar um passo atrás, você pedir desculpas, ou você falar, não, vou mudar porque não está indo bem, não é você admitir um fracasso. É você ser humilde e você, na verdade, ser um cara sábio, né? Isso é sinal de sabedoria. Eu acho que faltou a ele essa sabedoria. O Diniz tem uma confusão semântica, eu acho, que ele confunde convicção com teimosia. É assim, beleza, tem suas convicções, beleza, mas se a vida mostra que aquilo não vai dar certo, você tem que mudar, senão você é só uma pessoa que fica um pouco inimputável, assim, de ficar brigando com a realidade. E eu acho que você passou por um ponto que eu acho interessante, queria te ouvir sobre. O Diniz tem um fandom muito tóxico, né? O dinizista,
eu perdi saúde, perdi anos de vida com o dinizismo, porque eu sou um resultadista convicto, eu sou, assim, o futebol ainda é um jogo que eu preciso ganhar e o meu adversário tem que perder. E eu acho que, claro que desempenho importa, claro, tudo mais e tal, e assim, eu tô falando que o Rogério, por exemplo, que foi o maior ídolo do futebol, o Rogério fala que o desempenho pra ele importa quase tanto quanto o resultado. E eu discordo disso. Inclusive o Rogério só é o Rogério porque ganhou. Se não tivesse ganho, não seria o Rogério. Seria um cara grande, mas não tão grande. Enquanto ele não vencia, mesmo depois da Libertadores e tudo mais tal, o que mais te incomodou no trabalho dele foi a forma de jogar ou foi essa luta contra a realidade? Você se considera um cara resultadista, Ilan? Não, eu não sou resultadista. Eu acho que o resultado é a coisa mais importante do futebol, sim. Mas não é a única coisa importante. Então, o pessoal que me acompanha no meu canal sabe que eu sou daqueles do seguinte: eu critico na vitória e às vezes elogio na derrota ou no empate. Desde que haja motivo para isso, né? Tanto numa coisa quanto outra. Então, eu não sou. Porque eu penso da seguinte forma, né? Para você analisar resultado só, você não precisa que eu esteja lá, ou que um analista de futebol, um comentarista esteja comentando. Ganhou é bom, empatou é mais ou menos, perdeu é ruim. Eu acho que fica uma coisa muito simples. Então, eu não me considero um resultadista. Agora, o resultado tem impacto na nossa avaliação? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio que o resultado vai ter impacto. Agora, eu sou capaz de chegar numa classificação do Fluminense contra o Internacional numa semifinal de Libertadores, né, em que tá todo mundo eufórico, e dizer o seguinte: ó, ganhou, mas eu não sei como ganhou esse jogo, não. Né? Que é uma virada espetacular, com gols do John Kennedy e do Cano no fim do jogo. Pô, maravilhoso, merecido, é legítimo e tal, mas como ganhou, vamos conversar aqui, né? Não tem ninguém nos ouvindo aqui. Não sei como ganhou aquele jogo. Então a gente tem que ter essa lucidez. Tem que ter esse senso de realismo. Senão, cara, eu abro mão de ser jornalista e viro só um torcedor. Uhum. E o meu canal, pessoal, tem muito canal hoje de torcedor, dos diversos times, e eu sempre falo lá: Ilan, mas você não bota a camisa do Fluminense? Não, eu não boto, porque eu sou jornalista. Mas você não é tricolor, cara, eu sou um jornalista que tem time. É diferente, eu não sou um torcedor fazendo um papel aqui de jornalista. Eu sou um jornalista, acima de torcedor. Então, daqui a pouco eu vou lá para Placar, vou fazer um programa sobre todos os times, né? E eu tenho que ter um mínimo de equilíbrio, ou máximo de equilíbrio, para falar sobre qualquer time com a tentativa de ser o mais isento possível sobre qualquer um, inclusive sobre o Fluminense. Então, não me considero um cara resultadista, acho que o resultado é a coisa mais importante no futebol. E eu explico isso da seguinte forma: o que você prefere? Perder jogando bem ou ganhar jogando mal? Claro que é ganhar jogando mal. Claro, né? O ideal é você ganhar jogando bem. Mas se não der, tem que escolher entre as duas coisas, é melhor ganhar jogando mal. Óbvio. Do que perder jogando bem. Obviedade. Então, né, a seleção de 82 também nos ensinou isso, né? Uhum. Que é um ícone de qualidade, de futebol bem jogado, bonito, é verdade, mas perdeu. Então, assim, entre a seleção de 94 e de 82... Cara, me desculpa, mas você tem que ficar com a de 94, que foi campeã. Né? A de 82 encantava muito mais. Tudo você pode dizer, tudo verdade. Mas escolhe uma das duas. Cara, uma ganhou, uma é campeã do mundo, a outra não é. Então, não tem como. Entre o time de 2023 do Fluminense, campeão da Libertadores, e o time de 2008, vice-campeão da Libertadores, você vai ficar com o de 23. Foi campeão. Acho que o de 2008 bobearam um pouco melhor. Tá? E fez uma campanha melhor. Foi a melhor campanha da primeira fase, eu acompanhei todos os jogos e tal, mas o outro ganhou. Então, assim, no frigir dos ovos, todo mundo vai ser resultadista para você dar uma opinião sobre o que é mais importante no futebol. Você acha que o Diniz vai dar certo no Vasco? Porque o Luiz Felipe Freitas veio aqui e ele é um dinizista convicto, e ele falou: eu tenho que dar a chave do Fluminense, se eu sou presidente do clube, eu tenho que dar 3 anos, falar: decide o que você quer fazer, você tem autonomia total. E ele falou que ele sentiu quando viu o Diniz comemorando a primeira vitória pelo Vasco, fazendo vitória vascaína e tudo mais e tal. Você acha que ele vai dar certo no Vasco? Não, acho que não. Eu acho que ele pode fazer alguma coisa positiva, acho que ele pode ganhar alguns jogos, acho que ele pode até não ser rebaixado, por exemplo. Mas ele vai conquistar coisas pelo Vasco? Eu acho que não. Eu posso estar errado. Né? Eu posso estar errado. Essa é a minha opinião. O Luizinho tem a opinião dele e outros têm outras opiniões. Eu acho que não. Eu acho que a chance do Diniz dar errado é maior do que a chance dele dar certo. Então, para mim, eu acho que ele vai dar errado. Vamos pro subestimados e superestimados com o José Ilan. Grande papo, cara. Grande papo mesmo.
Me fala 2 jogadores superestimados e 2 jogadores subestimados, na sua opinião. 2 jogadores superestimados? Como eu já citei, vou citar de novo Neymar, acho superestimado, acho que é um grande jogador, é um craque, mas ele é tratado como algo além disso, ele é tratado quase como uma entidade, como o super craque do futebol brasileiro. Por mim, assim, ele não mostrou até hoje ser esse super craque tratado como se fosse um cara especial que tem que ser, vamos esperar ele até a Copa do Mundo. Não, esperar nada. Tá bem pra ir? Não tá bem, tchau. Né? Eu acho que ele hoje, se não tiver bem, atrapalha mais do que ajuda. Então, acho superestimado o Neymar. Outro superestimado Rapaz, pensar aqui. Você falou do Raí, né? Raí e Ganso. Cara, eu vou no Raí. Eu acho o Raí superestimado. Acho o Raí foi um jogadoraço, né? Foi assim que eu classifiquei ele. Mas eu não acho que ele tenha sido um craque nem um gênio. Né? Ele fez parte de uma seleção vencedora, ganhou o título de 94, era super questionado, não entregava o que se esperava. Foi pro banco, né? Então, tá bom, esses 2 aí tá bom, Neymar e Raí. Desculpa, tá? Tudo bem. Você me feriu muito, mas tudo bem. 2 jogadores subestimados pra você. Fábio, goleiro do Fluminense, que pra mim tinha que estar na seleção brasileira hoje, em 2025. Mas ele tem 44 anos. Cara, mas você não sabe a idade do Fábio. Você chega num jogo e faz de conta que você não sabe a idade de ninguém. Você vai deixar de convocar o Fábio porque ele tem 44 anos, porque você soube que ele tem 44 anos na identidade dele. Você olhando ele jogar, ele é um dos 3 melhores goleiros do Brasil, seguramente. Mas seguramente. Puta Né? goleiro. Ele deveria estar na seleção brasileira mesmo aos 44 anos. Quiçá como titular ou não, ou como segundo ou como terceiro, mas ele não poderia estar fora da seleção. E mesmo que você não ache isso, eu acho que todo mundo que está nos vendo vai concordar que ele, na trajetória dele, durante a carreira, ele foi subestimado. Porque ele foi muito pouco para a seleção brasileira. Muito pouco. Para o goleiro que ele é. E ele, aos 44 anos, eu acho que ele está na melhor fase da vida dele. É impressionante o que está pegando o Fábio ainda aos 44 anos. Então, o Fábio é subestimado. Outro jogador subestimado é Cláudio Adão. Cláudio Adão foi um jogador foi um artilheiro que jogou bem em praticamente todos os clubes por onde passou, nos anos 80. Em São Paulo, acho que ele jogou em algum time de São Paulo. Ele jogou no Corinthians. No Corinthians, acho que ele jogou no Corinthians, né? No Rio ele jogou em todos os clubes, menos no América, se não me engano. Vê se tem Corinthians, Cláudio Adão. Corinthians, Cláudio Adão. 89, depois de deixar o Botafogo. Então, meus amigos, eu acho que o Cláudio Adão é um cara que é um jogadoraço. Se ele tivesse aparecido ali na lista, eu ia falar que é um jogadoraço. E é tratado como um jogador bom. É verdade, ele nunca foi citado aqui. Isso é a prova de que ele é subestimado. 2 superestimados do Flu, 2 subestimados do Flu. Superestimados, Canóbio. Não precisa ser atual, tá? Canóbio. Rapaz. Eu acho o Ganso superestimado. Vou citar um atual, que eu já tinha citado ele antes, então não tem problema. Eu acho o Ganso um grande jogador, mas é superestimado. Tratado como gênio, o Ganso não é um gênio. Tá? Desculpa, se eu botei como gênio Romário, Messi, Cristiano Ronaldo, esse é meu sarrafo de gênio, essa é minha régua, eu não posso botar o Ganso nesse mesmo. E ele é tratado como gênio. Já vi ele ser citado como gênio por mim, vários treinadores. Se você procurar, vai ver que eu cito ele como gênio quase toda semana. Ele jogou mais no São Paulo, né? Em 2015, até 2015 ele estava jogando bem ainda. Jogou muito, fazendo gol. Eu queria ele hoje no São Paulo. É mais gênio, ele não é não. Leva, cara. Você quer que eu faça? Quer que eu mande Uber Black lá? Mas vamos lá. Ganso é superestimado, embora reconheça que ele seja um jogador muito bom. A gente tá falando que é do superestimado do Fluminense. Você já falou 2, Canóbio e Ganso. Canóbio e Ganso, tá bom. Agora 2 subestimados do Flu. Bom. Posso dar uma dica? Diga assim, o Barcinski citou um que eu acho muito subestimado. Que pra mim foi maltratado. John Kennedy. Não, eu não acho que ele seja subestimado, não. Eu acho que o John Kennedy justificou o fato de ter sido tratado de uma forma meio não tão importante. Ele, assim, ele fez muita bobagem, né, fora de campo, o John Kennedy. E eu acho que na hora que precisou, ele jogou. Muito. Eu acho que ele foi maltratado, acho que ele foi desprezado pelo Diniz. Mas aí, quando a gente fala subestimado, eu acho que tem que ser na visão das pessoas em geral. Né? Eu acho que o John Kennedy ele é tido como um cara muito importante, foi muito relevante ali. Eu acho que não é o caso de ser subestimado. Vamos lá. É difícil, hein? Mas vou pensar aqui rapidinho.
nos times de... no time, por exemplo, de 2010... Por exemplo, eu acho que... Aí muita gente também vai discordar aqui de mim. Eu acho que o goleiro do Fluminense da Libertadores de 2008, o Fernando Henrique, é um cara subestimado. Você acha? Eu acho que ele é subestimado pelo que ele fez no Fluminense. Eu acho que ele foi um goleiro excepcional na Libertadores de 2008 e fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2007. E é tido como uma porcaria Tido como uma pelo porcaria. torcedor do Fluminense. Eu não acho que ele seja uma porcaria, nem que ele tenha sido uma porcaria nesses 2 anos. Então, esse jogador é subestimado. Embora eu não acho que seja um grande goleiro, mas ele foi um goleiro muito bom naqueles 2 anos. Quem mais? Pensar ali nos anos... Cara, o Fluminense teve ali no ano do seu tricampeonato jogadores tidos como realmente muito bons. Alguns craques, né? Assis, Washington, craques assim, né? Jogadores realmente muito destacados. Ricardo Gomes, que era titular da seleção brasileira. Paulo Vitor foi um grande goleiro. Citado pelo Barcinski, Ricardo Gomes como subestimado. Pois é. Mas eu vou citar um outro cara. O Fluminense tinha um 12º jogador que depois jogou no Corinthians, né? O Paulinho, que virou Paulinho Carioca, que era o ponta esquerda, que era reserva. Ele era reserva do Tato. Falei até com o Paulinho esses dias. E era um cara que não teve também o reconhecimento devido, porque ele, na grande fase que ele teve, tinha um cara ainda melhor do que ele no Fluminense, que era o Tato. Então ele era um cara que entrava em todos os jogos. Tá na vinheta de abertura do meu canal, o gol dele contra o Bangu em 85. Eu acho que o Paulinho é subestimado na história do Fluminense. Um treinador superestimado, um treinador subestimado. Um superestimado? Eu acho que o Tite é superestimado. Eu acho um bom treinador muito bom, mas é tratado como uma sumidade entre os treinadores brasileiros. Eu não acho que seja. Eu vi 2 Copas do Mundo em que o Brasil perdeu, e na minha opinião, com participação negativa do Tite na perda das Copas do Mundo. Em 2018 eu estava lá na Rússia e ele, assim, não foi bem. Gabriel Jesus, insistência com o Gabriel Jesus. Mas ele marca. Cara, mas atacante centroavante, a função principal, a justificativa para ele estar jogando, não pode ser de que ele é marcador. Ele pode até marcar também. Ele tem que ser um cara hoje em dia que jogue sem a bola, que marque. Beleza. Mas essa não pode ser uma justificativa para você manter em campo um centroavante que não chuta gol. Eu acho que o Gabriel Jesus teve uma finalização na Copa de 2018. Se não me engano, foi uma. Que loucura, né? É uma loucura. E foi titular a Copa inteira. Então, Tite é superestimado. Mais um superestimado, é isso? Não, um subestimado agora. Um superestimado e um subestimado. Um subestimado. Cara, eu acho não é que eu seja um grande fã, ou que já tenha feito um imenso trabalho, mas eu acho o Jair Ventura um cara subestimado. Nossa. É o filho do Jairzinho. Eu acho que ele é um cara subestimado. Eu acho que ele é um cara que poderia estar com um pouquinho mais de espaço, aí poderia estar surgindo um pouco melhor. Já vi muita gente, conheço muita gente que entende disso aí, gente dentro do futebol, que me falou, esse cara é bom, tá? E não cresce. Por quê? Não sei se não tem o empresário certo, se teve as oportunidades. Já treinou o Corinthians, né? Corinthians, Santos, Botafogo, né? Não sei. Ele perdeu muito espaço depois de treinar o Corinthians. Eu acho ele ligeiramente subestimado, sim. Primeira vez que foi citado aqui também. Quem são os outros citados aí pela galera? Cara, um técnico superestimado, muito citado, é o Mano Menezes. Talvez seja eu poderia ter citado o Diniz. Diniz também já foi citado. Poderia. Subs e super já foi citado o Diniz. Como subestimado, o mais citado é o Roger Machado. Roger foi muito mal no Fluminense, muito mal. E agora tá muito mal no Inter, né? Tava muito bem, o Inter, o negócio virou fio lá completamente. Eu acho o Roger um muito bom treinador. Pra mim, o treinador mais subestimado da história do futebol brasileiro é o Paulo Autuori. O cara tem um currículo que pesa 1 tonelada e as pessoas tratam ele como se ele fosse mais um. Ele não é. Nenhum outro treinador ganhou 2 Libertadores. Qual outro treinador ganhou 2 Libertadores por 2 times diferentes? Eu não sei. Ele ganhou 2 Libertadores pelo São Paulo e pelo Cruzeiro, ganhou o Mundial pelo São Paulo, ganhou o Brasileiro pelo Botafogo. E ele é tido como um... Ninguém fala do Paulo Autuori. Rapaz, o primeiro treino dele no Botafogo, quando ninguém sabia nem quem ele era, não existia internet, né? Eu cobri esse primeiro treino dele no Botafogo, incrível. Pro Globo Esporte, em 95. Eu me lembro da primeira frase da minha matéria. A primeira frase da matéria era o seguinte: muito prazer, este é Paulo Autuori. Ah, que foda, hein? Cara, eu trouxe ele... E dali pra frente, aí ele virou campeão brasileiro pelo Botafogo naquele ano. É isso. Cara que ninguém nem tinha ouvido falar na vida dele. E ele foi o meu 5º convidado do Bopismo. A gente fez online.
E ele se emocionou com a minha penúltima pergunta do programa, eu agradeci a ele. Ele é um cara, ele é unânime, cara. Ele O é Carlos espetacular, Alberto, né? Ele é um cara Carlos Alberto que é um cara, um jogador super tinhoso, fala, melhor que eu tive. E o Rogério Ceni fala, ele é o melhor que eu tive. Ele é tido como assim, Legal. ele é foda. Ele não foi muito bem no Fluminense, né? Hã? Ele não foi muito bem no Fluminense, né? O Autuori foi muito. Eu acho que foi curta a Curta, passagem né? dele. Ah. Eu nem lembro direito, Ah. mas assim, foi curta. Não, E foi não é bom gestor no sinal. Fluminense também, não foi, recentemente? Gerente de futebol, Foi coisa assim? gestor no Fluminense? Cara, você foi? Eu não lembro, não. Não, eu tenho a impressão que ele Não. foi, eu posso estar confundindo. Fluminense. Paulo Autuori. Acho que foi muito. Foi 5 muito meses rápido. como diretor de 5 futebol em meses. 18. É, 18, é. É isso, foi muito curto. Você falou, não me é estranho, mas eu não me lembro nem direito. Foi disso super aí. curto, é isso aí. É. E agora ele tá treinando de novo o Sport Cristal, né? Ele fica entre ser manager e ser treinador. Acho que isso também prejudica um pouco a percepção dele como um tremendo treinador. Uma banda cantora ou cantora superestimada, uma banda cantora ou cantora subestimada. Superestimada é. Vou arrumar briga também. Vamos lá. Cara, eu não acho que seja ruim, mas eu acho Coldplay superestimado. Essa é a mais citada, tá tranquilo. Eu acho Você tem muitos. Desculpa aí, galera. Vou arrumar Não. muita briga aqui. A sala Eu ia de- citar uma outra. Tem duas. Pode citar duas? Deve. Coldplay e YouTube. YouTube? É superestimado, você acha? É. Já foi citada também aqui. Já foi citada super. Uma que é citada também bastante é Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers. Tá bom. São bons palpites também. Uma banda cantora ou cantora subestimada. Eu vou citar o meu amigo, meu ídolo, um dos meus ídolos, José Augusto. Acho que ele é um cara subestimado. Ele tá tendo um pouquinho mais de reconhecimento agora, porque ele é autor de Evidências, que é o maior sucesso da música brasileira nos últimos 40 anos, né? Agora as pessoas estão sabendo finalmente que a música não é do Chitãozinho e Chororó, que ele é o autor, que ele é um dos compositores. Ele tem muito sucesso em novela e tal, e ele tem a carreira dele, né? Não tô dizendo que ele é o maior gênio da música, que tudo que ele faz é maravilhoso, mas ele é um cara subestimado, ele é tratado como muitos cantores no Brasil, como isso é brega, esse negócio que não tem qualidade. As pessoas nem conhecem, as pessoas taxam, adesivam e rotulam a pessoa pelo, sei lá, por um troço que elas ouviram falar. Então acho que ele é um cara subestimado. Você acha o Vanderly subestimado? Eu acho Quem? o Vanderly. Eu não conheço. Pô, talvez ele seja o Vanderly, eu acho um cara tão subestimado. E um outro cara que eu acho subestimado, essa polêmica. Eu acho o Fábio Júnior subestimado como cantor. Muito. Mas o Fábio Júnior tem um pouquinho mais de prestígio, porque ele é um cara muito carismático, Muito. bonitão, a mulherada toda. Mas ele canta pra cacete, gosta. eu acho ele um Canta cantor. bem. Meu. Canta bem. É bom compositor também. Porra. Tem músicas boas. Mas quem é o Vanderly? É um cantor brasileiro? É um também? cantor faleceu numa sessão de hidroginástica aos 50 e poucos anos, uma fatalidade, Gente, um me mal desculpa, mas eu realmente súbito. não conheço. Cara, ele tem uma música dele que é a minha música favorita, que chama Onde Deus Possa Me Ouvir, que é brutal. Eu te mando também, Lan. Vou procurar. É, assim, ele canta pra cacete. O Vanderly é um cara que eu acho muito subestimado também. Um filme ou série superestimado, um filme ou série subestimado. Série superestimada? É, filme ou Breaking série. Bad. Puta vida! Você veio pro cacete, não? É mesmo? Pô, pelo amor de Deus. Isso aí foi o seguinte, cara. Eu tava lá no Twitter, uma época, uns 3 anos. O pessoal do Twitter que me segue lá, quando eu morava mais lá, tinha mais tempo, né? O pessoal sabe dessa história. Começaram a encher meu saco, lá, ver Breaking Bad. Eu falei, tá legal, vou ver esse troço. Aí comecei a ver, né? E aí são tipo 45 temporadas de 15 episódios. Aí eu comecei a ver. Aí os caras viram uma novelinha. Os caras me acompanhavam assim, falavam assim: e aí, o que você tá achando? O que você tá achando? Eu falei, cara, tô no 5º episódio, tá ruim, né? Meio fraquinho assim nisso. Não, mas espera que vai melhorar, vai melhorar. Eu falei, tá bom. E aí, cara, já vi 10 episódios. Melhorou um pouco, mas, pô. Porque era tido, me lembro que o pessoal falou assim: é a melhor série da história. Aí você vai com a expectativa lá em cima, não tem jeito. Isso é ruim, né? Quando você vai ver vídeo ou série, ou é o melhor da história. Meu irmão, tu vai esperando um troço de ouro, né, cara? Aí 10 episódios, acabei a primeira temporada. O que você achou? Cara, achei legal, achei bom, mas isso é a melhor da história? Não é nem a melhor dessa semana, cara. Aí os caras, não, mas é que demora, Lá na segunda temporada já melhora bem. Eu falei, pô, beleza. Aí segunda temporada, na 8ª. Não, Ilão, vai melhorar no 7º episódio da 3ª temporada. Eu falei, peraí, cara. Isso é uma série que é a melhor da história, que só melhora no 25º episódio. Desculpa, isso não é a melhor da história. Né? Você pode dizer que é ok, que é bom, eu tava achando ok, mas, cara, você precisa ver 20 episódios pra você falar, pô, é muito bom. Cara, então assim, eu desisti da série. Na 3ª temporada, não vi inteira, não. Eu fui até a 3ª temporada, sei lá, até o 7º episódio, alguma coisa assim, e falei, cara, eu não tenho mais
85 dias para ver esse negócio aqui, para ver 80 episódios mais. E eu só para agradar vocês. Eu já posso dizer na terceira temporada, depois de ter visto 20 episódios, cara, que melhor da história não é. Não é uma série que eu vou me dispor a ver 90 episódios. É isso. É ruim? Não, não é ruim, cara. Mas não é isso tudo que falam. É isso. Então é superestimada. É uma espécie de Raí das séries, entendeu? Que definição, cara. Um filme ou série subestimado? Filme ou série subestimada? Rapaz... Um filme subestimado, À Beira do Caminho. Nunca vi. À Beira do Caminho. Acho que é de 2012. Deixa eu ver aqui. Veio o diretor, gosto de citar o diretor, acho que é Breno Silveira. Vê se é isso. À Beira do Caminho. À Beira do Caminho. Vê de quem é a direção. Filme brasileiro. Breno Silveira. Breno Silveira. 2012, isso mesmo. 2012. É um filme lindo, lindo. Veja hoje. Vou ver. Veja hoje. Vou ver. Recomendo, você vai gostar, tenho certeza absoluta. Lindíssimo. Veja. Vou ver. Veja. E depois você comenta comigo. Tá bom. Cara, obrigado pela indicação. Eu amo quando vem coisa nova, eu vejo na hora. Uma comida superestimada e uma comida subestimada. Uma comida superestimada? Feijoada. É uma espécie de Raí das comidas, né? Breaking Bad das comidas. É bom, mas não é isso tudo, sabe, Entendi. cara? É ok, é legal. Churrasco é muito melhor, né? É? Outra comida superestimada, japonês. Puta É vida. bom pra quem gosta, mas eu não gosto, eu prefiro não, churrasco, entendeu? O Arnaldo Ribeiro falou que churrasco é superestimado. É? Arnaldo Ribeiro veio aqui no segundo episódio e falou: churrasco deixar empanturrado. Ele tá errado, né? Arnaldo, tá errado. Você não tá fazendo, você não tá comendo direito, não, cara. Japonês e feijoada são superestimados. Você tem uma questão com arroz, então. O arroz te incomoda. Cara, não. Uma coisa incomum entre os dois. Não, é que assim, feijoada é bom, mas, Sim. cara, é limitado, né? É limitado. É uma espécie de Breaking Bad das comidas, isso que você falou. E subestimado, mexilhão. Mexilhão é bom demais. Bom pra Devia cacete. ser mais valorizado. Deveria. Isso aí, né, cara? Meu patinho feio, né? Prefere Pessoas têm marisco, nojo, outra. não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Bom pra cacete. Faz isso não. Este foi o subestimado e superestimado que o José. Ele é corajoso, hein, meu? Corajoso, como sempre é. Mestre, antes de perguntar o Camisa 10 e depois o Mata-Mata, eu queria saber, você tá na internet, você falou, né, um projeto independente, eu não sei se você sente hoje diferente de quando você trabalhava na TV e tal, de alguma maneira, né, enfim, na TV Globo e tal. Futebol é um ambiente muito inflamável, né, uma pólvora com vários fósforos ao redor, assim, mexe muito com a paixão. Eu queria saber como que você lida com um hate, quando você sofre críticas e tudo mais, qual emoção você acessa? Você fica puto, fica triste, fica indiferente, quer mandar tomar no cu? Qual é a sua reação instintiva quando você é criticado, xingado, ofendido pela galera? Eu leio, eu ouço e eu avalio. Às vezes a pessoa tem razão. Às vezes, aquele hate puro, isso aí, raramente a pessoa tem razão, porque a pessoa tá querendo só te sacanear, tá querendo só te irritar, tá querendo só te odiar por qualquer motivo. Enfim, por qualquer motivo que seja, que não seja justo. Mas o hate que eu tô falando, o hate de ser uma crítica dura, isso aí eu levo em conta. Eu levo em conta e às vezes eu concordo. Ou pelo menos parcialmente posso concordar. E às vezes até respondo. Muitas vezes respondo, né? Se for uma coisa que eu acho que faça sentido, eu respondo. Seja para me defender, né? Para defender o meu ponto de vista, se for uma crítica a um ponto de vista meu, seja para falar, olha, você tem razão, eu não tinha pensado nisso. Que legal, cara. Então, assim, é ok. Não sendo uma coisa ofensiva, né? Porque o hate pode ser uma coisa ofensiva, pode ser um xingamento. Ofensiva? Aí não, aí eu passo. Em geral, eu ignoro, né? Eu posso ter lido, mas nas redes sociais, às vezes, eu ignoro, porque se você responder, você está dando relevância àquela resposta, aquele hate. Se você não responder nada, aquilo ali vai ficar, ninguém vai nem ler. Se eu respondo, né, no Instagram ou no Twitter, aquela resposta vai ganhar relevância e vira um troço meio que pode crescer como um hate. E você está dando relevância para um cara que está querendo só criar uma situação ali, está querendo só ser um cara desagradável. Mas, enfim, se for uma coisa realmente ofensiva ou absolutamente maldosa, eu ignoro, eu simplesmente não respondo. Agora, se for uma crítica dura, com algum embasamento, eu posso só discordar, responder ou nem respondo, só leio e absorvo, não tem problema. Eu não fecho comentário, eu não faço tweet
com reply fechado. Nunca fiz isso. Então, Admiro. e já errei muito, né? Eu já errei muito, já fiz comentários que poderia não ter feito, que não deveria ter feito. Você arrepende de algum? E já me arrependi já. Tem uma tweetada que eu fiz anos atrás sobre o... Rapaz, esqueci. Como é que é o nome do cantor? Ih, rapaz, esqueci. Esqueci o cantor. Brasileiro? O cantor que é trans. Como é que é o nome dele? A Lineker? Não, rapaz. Pablo Vittar. Pablo Vittar. Uma vez eu estava num restaurante, né? E a Coca-Cola tinha uma campanha com latas de Coca-Cola com os cantores, com os rostos dos cantores. Foi no dia do meu aniversário isso. Foi no dia 25 de dezembro, que é meu aniversário. E eu estava no restaurante e recebi pedi uma Coca-Cola, minha mulher pediu uma Coca-Cola e tal. E uma das latas veio com a foto do Pablo Vittar, e outra veio com outro cantor, que eu não me lembro quem era, uma outra cantora, não sei o quê. E aí eu tirei uma foto da lata, botei no Twitter e fiz um comentário que eu não deveria ter feito. Um comentário tipo assim, meu Deus do céu, saudade quando a Coca-Cola... Enfim, botei uma coisa lá, uma besteira desse tipo. E aquilo foi tratado como um comentário homofóbico, né? Embora, obviamente, não foi a última coisa que eu pensei na hora. Mas eu entendi quem tratou aquilo como um comentário inadequado, como um comentário ofensivo, como um comentário que podia ser entendido como discriminatório. E eu me arrependi de ter feito a postagem, eu apaguei a postagem, expliquei que eu estava apagando por isso, que eu entendia que eu tinha ido mal, que eu tinha errado. Então, assim, me arrependo de ter feito e aprendi com aquilo. Eu acho que o importante... e esse não foi o único erro. Eu estou citando um que ficou muito marcado, virou uma coisa grande na internet, virou um troço no Google, e você vai no Google, tem lá tudo. Você mandou apagar, apaguei nada. Tá tudo lá e não tem problema. Faz parte da minha trajetória. Os erros fazem parte também. Nos ensinam, né? Eu aprendi. E gostaria de não ter feito. Acho que... o erro faz parte, mas eu dizer que eu não me arrependi ou que eu não tenho problema ter errado, tem problema. Eu preferia não ter errado, eu procuro sempre acertar. Mas a gente erra. Então, me arrependi disso e já me arrependi de outras coisas que escrevi, né? Hoje, né, com o desenvolvimento das redes sociais, com o que nós temos que fazer diariamente, que é ser responsável com o que a gente está dizendo, mesmo que eu seja um cara duro muitas vezes, né, brinco, deboche de algumas situações. Tudo isso tem que ser feito com o máximo de cuidado. Mesmo para brincar, para debochar, para criticar, ainda que você seja um cara um pouco duro e que às vezes passe um pouquinho do ponto, mas para passar aquele pouquinho do ponto tem que ser só aquele pouquinho mesmo, e você não pode ofender ninguém nem desrespeitar ninguém, né? Você não pode ser irresponsável, leviano e correr risco de ofender. Quando você vai twittar alguma coisa, escrever, postar alguma coisa, eu hoje, antes de postar, eu leio novamente e penso se aquilo é capaz de ofender a uma pessoa que seja. Se ofender a uma pessoa, eu já fico em dúvida. Eu provavelmente não vou postar. Claro, ofender não é o cara é dinizista, eu tô criticando o Diniz, o cara vai ficar ofendido. Não é isso, né? Aí o problema é dele, né? Mas se você está atacando alguém, ou pelo menos aquilo pode ser interpretado como um ataque a alguém, você tem que pensar muito antes de botar aquilo, né? Porque eu não sou uma pessoa que não tenha nenhuma voz, não sou um torcedor comum, eu tenho minha responsabilidade, né? Então, a mim faltou aquela responsabilidade naquela oportunidade e eu procuro ter isso sempre hoje. Mesmo quando sou duro em críticas, e sou muito duro muitas vezes no meu canal, mas eu não posso passar de uma determinada linha. Você não pode acusar ninguém levianamente de desonestidade, disso ou daquilo, porque você tem que responder pelo que você diz, né? Então, isso tudo é aprendizado. Legal o seu depoimento, cara, bem legal. Vamos pro Camisa 10, com o José Ilan. Que papo maravilhoso, cara. Você é um dos caras mais inteligentes que eu acreditei, com cara. certeza. Você é muito inteligente, a capacidade de articulação que você tem é impressionante. Obrigado. Escolhe pra mim, eu vou falar algumas áreas, aí você fala quem é o Camisa 10 ou a Camisa 10 dessa área, falou? Tá bom. Camisa 10 é a sua profissão. José Carlos Araújo, garotinho Zé Carlos Araújo, que é um fenômeno, 85 anos, narrando futebol. Para mim, o melhor narrador do Brasil, num país com tantos grandes narradores, imensos, gênios da narração, mas o garotinho é o Camisa 10.
Camisa 10 da música. Cara, difícil demais, né? Eu sou um cara que vou dar uns 10 camisas 10 aqui. Eu vou citar um, tá? Porque eu acho que são muito completos. Eu acho que são muito inventivos, muito criativos. Marcaram muito época. Isso não quer dizer que seja a minha banda favorita, o meu artista favorito, mas eles preenchem muito bem essa lacuna da camisa 10, que é o grupo Queen. Quem foi que citou que Queen era superestimado, cara? Será que foi o Barcinski? Enfim. Não. Foi? Talvez. Faz isso não, André. Talvez. Camisa 10 do cinema. Eu vou citar o Spielberg. Acho que o Spielberg é um cara disruptivo, né? Também meio subestimado. Acho que meio subestimado. Concordo Olhado também. com um pouquinho de preconceito, não sei porquê. Blockbuster, né? Talvez por Cara isso. espetacular, inventivo, criativo, Versátil. disruptivo, versátil. Spielberg, pra mim, tá bom. Camisa 10 da literatura. Eu vou citar assim, eu não sou muito ligado em literatura, eu sempre fui muito ligado a autores ou escritores ou jornalistas de jornal, de revista, né? Então tive alguns caras que me inspiraram muito na minha juventude, na minha adolescência, até a me tornar jornalista. Eu vou citar o Veríssimo e o Drummond. Porra. Camisa 10 do futebol. Do futebol, um camisa 10 do futebol. Pelé, né? Tá bom, né? É Pô. clichê, mas, cara, Não, mas é. eu não vou pensar outro cara aqui. Camisa 10 da política. Difícil, camisa 10 não tem, tá? Não tem no Brasil. Mas tem um camisa 8, que é um cara que faz um carregador de piano, um cara que eu acho que merecia ter um pouco mais de espaço no cenário nacional, e muita gente não gosta, mas também tem muita gente que gosta, que acho que o prefeito atual do Rio de Janeiro é muito bom. Acho o Eduardo Paes muito bom. Foi citado aqui já. Ele merecia ter mais relevância. É um cara que trabalha muito, realiza muito. Ah, ele é inatacável. Não, não é isso. Né? Mas no cenário paupérrimo político que a gente tem, eu acho que o Eduardo é um cara que, no mínimo, é muito trabalhador. Um cara que trabalha demais, assim. Eu conheço gente que trabalhou com ele. O cara é uma máquina de trabalho. É insaciável para trabalhar. E a gente precisa mais disso no Brasil, né? De político que gosta de trabalhar e não apenas ganhar dinheiro. Eu esqueci de falar que não precisaria ser brasileiro. Então tem muita gente aqui que, por exemplo, cita Mandela, Mujica, enfim. E o Churchill, acho que foi citado também. Camisa 10 da sua vida, Ilan. A pergunta, eu vou citar meu pai, tá? Meu pai é um cara que realmente me inspirou na forma de condução. Eu vejo ele como um cara humilde, né? Como um cara íntegro e que deixou lições aí que para mim eu estou repassando para o meu filho, né? Eu realmente sinto isso, né? Eu consigo continuar o que ele estava fazendo, eu tento fazer isso. Então, camisa 10 para mim é meu pai. Que lindo, cara. Vamos pro mata-mata com o José Ilan. Eu vou falar 2 nomes, você fala um, aí bate pronto. Eu falo esse ou aquele, você escolhe um e você pode ficar em cima do muro 3 vezes, beleza? Tá bom. Ganso ou Thiago Neves? Ganso. Cano ou Fred? Difícil, hein? Ó. Meu gosto, né? É pro meu Sim, gosto. seu. Cano. Washington ou Dodô? Qual Washington? Washington Coração Valente? Washington. Roger Flores ou Carlos Alberto? Pô, só Tem que ser, tem que tudo ser. equilibrado, hein? Rapaz, em cima do muro. Se eu ficar em cima, eu vou dar um empate aí. Deco ou Conca? Conca. Luiz Alberto ou Felipe Melo? Entrevistei o Luiz Alberto esses dias. Acho um cara que fez uma carreira legal no Fluminense, mas Felipe Melo. Nino ou Thiago Silva? Eu vou ser polêmico, tá? Nino.
Gum ou Leandro Eusébio? Gum. Cavalieri ou Fábio? Fábio. Abel ou Muricy? Vou na polêmica também, tá? Muricy. É. Cuca ou Fernando Diniz? Cara, Diniz conquistou o título mais importante das últimas décadas do Fluminense, né? O Fluminense foi campeão mundial em 1952, tá? Embora você não saiba disso. Mas tirando o Mundial de 52, o Diniz conquistou o título mais importante da história do Fluminense. Então, Diniz, embora o Cuca tenha feito o time jogar mais do que o Diniz. Você prefere o Fluminense campeão do Carioca ou o Brasil campeão da Copa? Campeão da Taça Guanabara, não tem? É isso, eu também acho. Essa pergunta Porra, campeão da Copinha. próxima. Marcos ou Rogério Ceni? Ceni. Romário ou Ronaldo? Essa aí é muro, cara. Essa é muro. Bebeto ou Edmundo? Eu gosto mais do Edmundo. Acho o Edmundo mais rebelde. Eu gosto do cara mais. Eu gosto do Cordeirinho. O Bebeto foi um grande jogador, mas é muito certinho, né? Eu gosto mais do Edmundo. É um cara mais imprevisível. Neymar ou Rivaldo? Rivaldo. Kaká ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Marcelo ou Roberto Carlos? Marcelo. Djalminha ou Alex? Djalminha. Central do Brasil ou Cidade de Deus? Cidade de Deus. Ainda estou aqui ou que horas ela volta? Que horas ela volta? Alto da Compadecida ou Bacurau? Bacurau não vi. Auto da Compadecida eu acho superestimado. Então, eu não vi Bacurau. Porque eu me lembro, é mais recente, né? Bacurau, eu não vi. Preciso ver. Mas eu não gosto muito de Auto da Compadecida. Tim Maia ou Jorge Ben? Muro. Tem o terceiro muro, Tem né? o terceiro. Então, é Já muro. É muro. Zeca ou Arlindo Cruz? Arlindo Cruz. Paralamas ou Legião? Legião. Roberto ou Erasmo? Porra, os dois são uma coisa só. Roberto. Titãs ou Skank? Titãs. Chico ou Caetano? Duríssimo, tá? Photoshop, eu vou de Caetano. Gil ou Milton? Gil. Djavan ou Belchior? Djavan. Geraldo Azevedo ou Chico César? Chico César. Alceu Valença ou Zé Ramalho? Zé Ramalho. Rita Lee ou Elis Regina? Rita Lee. Cássia Eller ou Marisa Monte? Marisa Monte. Gal ou Betânia? Também pra mim é empate, mas eu vou no desempate eu vou em Betânia. Cerveja ou vinho? Eu não bebo. Pastel ou coxinha? Pastel. Pô, coxinha não é nem comida, cara. Rio ou São Paulo? Eu gosto de São Paulo, eu não vou aqui dizer, Rio. Eu sou carioca, né? É Rio porque eu sou carioca. O Rio é uma delícia para quem conhece o Rio de todas as formas, né? O Rio não é o que as pessoas pensam que é, né? Os clichês vários que dizem sobre o Rio. Mas eu gosto de São Paulo também. Eu gosto de São Paulo. São Paulo tem coisas maravilhosas, mas Rio, né? Eu sou daqui. Este foi o Mata-Mata com José Ilan. Pô, conseguiu se virar com 3 muros aí, foi bem demais. Vamos para as últimas 2 perguntas do programa. Lembrando que eu estou no Estúdio Vida Moderna, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quem orquestrou essa live com maestria foi meu amigo Gabriel Solano. E esse podcast tem o apoio do Superbet. Se você quiser apostar com responsabilidade, com confiança, a Superbet é o lugar. Lembrando que não é para enriquecer, é para você fazer sua fezinha aqui e ali. Inclusive no Super Social você consegue ver o que seus amigos e suas amigas fizeram de fezinha ali, apostando. É para se divertir. Falou, galera? Dá uma olhada nesse QR Code e faça suas apostas ali no Super Social da Superbet. Mestre, essa penúltima pergunta do programa eu cito Eduardo Galeano, que em Fechados por Motivos de Futebol, brilhante livro dele, escreve sobre a Copa de 50, que depois do jogo, Obdúlio Varela, campeão do mundo pelo Uruguai, estava de um lado do campo e o Zizinho do Brasil estava derrotado. E ele escreve que não sabia se os dois iam trocar pontapé, se eles iam sair na mão depois do apito final. E os dois se abraçam em silêncio e cada um segue seu caminho. Anos depois, o Galeano encontrou o Obdúlio e perguntou: Obdúlio, você tem visto o Zizinho? E ele respondeu: o tempo inteiro, eu fecho os olhos e a gente se encontra. Então eu queria saber de você, Ilan, quando você fecha os olhos, quem você encontra?
Eu acho que encontro meu pai. Eu sonho com meu pai até hoje, né? Então, literalmente, né? Você tá dormindo, não sonho todos os dias, mas meu pai faleceu tem 17 anos. E se eu ainda sonho com ele 17 anos depois, eu acho que é algo muito, muito relevante para mim, né? É algo que faz muita, muita falta, muita diferença no meu viver atual. Então, eu acho que é isso. Que lindo, cara. E a última pergunta do programa, o bopismo é uma referência ao meu sobrenome, né? Luca Bop. Então, o dinizismo, o guardiolismo, o bopismo é meu jeito de olhar o mundo. Então eu queria saber quais são os princípios do ilanismo na vida. Eu acho ruim falar de si próprio, né? Porque elogio em boca própria não tem valor. Nada, eu só tento fazer as coisas corretamente, respeitando a todo mundo. E acho que a palavra... você tenta... Qual é uma palavra que você elegeria para ser uma palavra guia na sua vida? É ser íntegro. Eu acho que integridade, eu acho que é o que eu coloco como uma palavra guia na minha forma de se comportar. Eu acho que a gente às vezes não é compreendido por todos, e não tem problema, é normal. E a gente erra também bastante, mas sempre tentando acertar. Eu acho que o fundamental é boa fé, é você tentar ser justo com todo mundo, é você tentar tratar todo mundo de uma forma igual, é você tratar da mesma forma o funcionário mais simples que te atende por um motivo ou por outro, que vai na sua casa fazer um serviço, e o cara que é o seu chefe, tratar da mesma forma, absolutamente da mesma forma. E eu acho até que eu trato melhor o cara mais simples, que é sei lá, às vezes eu tenho um pouquinho de distanciamento natural de pessoas que eu acho que são importantes demais, ou que tem uma pose assim e tal. Mas eu acho que ser íntegro é o que me norteia. Ilan, que papo maravilhoso, cara. Eu te admirava antes, te admiro ainda mais depois desse papo. Muito obrigado por ter vindo no Bopismo. Espero que tenha sido tão legal pra você quanto foi pra mim, mestre, de verdade. Pô, Luca, demais, cara. Obrigado. Eu que te agradeço aí o convite. E tô muito feliz de você ter me chamado, e foi bom que a gente conversou aqui. Ótimo. Obrigado, muito bom, cara. muito bom. E vários ensinamentos. Mande esse link pra quem você quiser. Papo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vou rever com certeza. E é isso, turma. Semana que vem a gente se encontra. Se inscreva no Bopismo, deixa o like. Ajuda pra cacete deixar o like. E a gente rumo a 100 mil inscritos. Valeu, turma. Até semana que vem e tchau. Desculpa o Raí, tá? O negócio.